Fala galera, mais um episódio com esse meu grande amigo mesmo, Gustavo Martins. E a gente vai conversar, a gente fala, né, que vai conversar sobre determinado tema, mas vai fluindo a conversa e eu acho sensacional. Dá um oi pra galera aí, Gu, e bora trocar uma ideia. Prazer, pessoal, é uma honra estar aqui com o Felipe novamente, esse grande homem, e eu tenho certeza que Deus tem usado ele para fazer grandes obras. Bora lá então. A gente tava falando em off aqui, galera, até brinquei com ele, falei, não, bora gravar, esses conteúdos tem que ser gravado. A gente tá falando sobre a política de São Paulo, porque eu acho que é o hype do momento. Não, todo mundo no Brasil tá falando sobre São Paulo, parece até nível de presidência, né? É uma coisa absurda. Mas é de certa forma, né? De certa forma, né? América Latina. E, cara, como você vê isso aí hoje? Tipo, pra você, como é que tá aqui no Paraná e tá vendo essa luta do estado aí vizinho, praticamente? Pra você tá sendo uma coisa interessante. Eu acho que tá rompendo muitas barreiras, porque pra mim rompeu muitas barreiras do que eu achava que era política. E tá vendo essa esquerdalha caindo com a carapuça e acabando com esse teatro, tá muito massa, cara. Pelo menos isso. Se o Pablo não ganhar, pelo menos muita gente vai ficar sabendo tanta porcalhada que tem e tá tendo na política, né, mano? Sim. Cara, o Pablo Marçal, eu acho que ele ganha de qualquer forma. Primeiro turno ou não? Acho que é o primeiro turno. De qualquer forma, em que sentido? Nem ganhando a eleição, eu digo. Ganhou visibilidade. Mas isso é verdade. O poder das pessoas que estão lá. Eu acho que ele vai ganhar de qualquer forma. A política, cara, eu acompanho desde a primeira vez que eu vim aqui. A gente Sim, é verdade. Política, desde lá no início, faz anos, acho que faz 4, 5 anos já que eu vim aqui. E eu sempre me interessei muito sobre a política. E eu sempre fui estudando. Por que você sempre curtiu, sabe? Cara, eu não sei, cara. Às vezes eu acho que Deus não tem um chamado e eu não tô querendo cumprir. Não sei. E comecei a estudar a política. E eu vejo assim que as pessoas elas são influenciadas por uma massa de manobra. Elas são influenciadas assim porque sobe líderes e as pessoas olham friamente aquilo. Por exemplo, o Bolsonaro, vamos olhar. É um líder carismático. Lula, líder carismático. As pessoas olham aquilo ali, ela não olha friamente por trás de tudo isso. O cara simplesmente fala uma frase de efeito. Uau! Que Nossa, top, é meu ídolo, falou o que eu quis ouvir. É essa pegada política. É o mito. Falar o que as pessoas querem ouvir. O político faz isso. Só que o seguinte, o que nós temos que analisar por trás? Eu tô falando que o Bolsonaro é ruim? Não, gente, não tô querendo colocar isso. Tô falando que o Lula é ruim? O Lula é ruim mesmo. Mas eu tô falando do Bolsonaro. Bolsonaro não necessariamente que é ruim. Mas eu digo assim, que por trás dele tem um monte de gente, o sistema, de fato, tá tudo ali, certo? O Bolsonaro, a análise política, tô falando macro pra chegar no micro em São Paulo. Onde que o Bolsonaro errou? O Bolsonaro errou em fazer parcerias mais fortes dentro do Congresso. Mas você acha que não é um jogo de interesse? Só que assim, ó. O Pablo tem um sistema no marketing que ele fala que primeiro se atrai e depois se converte. É um sistema muito legal. Isso Por é exemplo, verdade. como que você conheceu o Pablo? Eu, Gustavo, conheci o Pablo com um anúncio no YouTube, onde ele tava sendo super mega grosso. Odiei ele. Eu conheci ele derrubando aqueles negócios na mesa lá, sabe? Você conheceu daquela O forma. primeiro vídeo que eu vi dele foi esse aí. Atraiu o Felipe. O Felipe falou, que cara ridículo do caramba. Que Cara louco, otário, mano. cara louco. Mas o que ele faz? Aí você vai lá e ele começa a falar de família, começa Bem a falar isso aí de mesmo. filho, começa a falar de esposa, começa a falar do reino. Aí você fala, cara, mas esse cara não é tão ruim assim. Ou seja, ele fala isso, ele já explicou que ele usa o quê? Sistema de cortes, ou seja, multiplica cortes. Só que esses cortes não é pra fazer você gostar dele, é fazer você odiar ele e levar ele pro perfil dele. Por isso que ele falou o negócio do avião, por isso que ele falou do tubarão que ele dá um soco no... Cara, negócio interessante você falar, sabe? Porque quando você, entre aspas, não gosta de um tipo de coisa e cara, eu vou aqui até o fim pesquisar sobre esse cara pra me mostrar o quanto esse cara é sem vergonha. E aí é o que gera engajamento pra caramba. Cara que gera, cara. Cara que gera. E o objetivo do cara é converter depois. Então assim, o que o Pablo fez? Ele montou uma estrutura, foi tudo planejado. Eu achava que não, mas foi tudo planejado. De montar esses cortes, atrair, depois começar a como é que eu falo? Seminar, né? Seminar, discipular a pessoa. E o Bolsonaro, ele utilizou a mesma estratégia. Lá atrás. Talvez, não sei se for de forma consciente ou inconsciente. Como ele utilizou? Entrevista na Rede Globo. Taca a lenha nos jornalistas. As pessoas, cara, esse cara tá falando que eu quero ouvir. Mas ele é muito grosso, cara. Eu quero conhecer o Bolsonaro. Vai lá e conhece o Bolsonaro nas redes sociais, enfim. E vê que o Bolsonaro é um cara super mega humilde, velho. Ele é humilde pra caramba. A gente que conhece Isso o Bolsonaro. Leite condensado no pão, pastelzão, família. Ele é um cara do pão. Churrascão. Hahaha, dá aquela risada dele lá. O cara realmente ele é um cara carismático. Então o que ele fez? A estratégia dele foi bater em jornalista. O Pablo foi pedir conselho pro Bolsonaro, tanto é que ganhou aquele negócio do imbrochável, que até hoje eu não entendi. Imbrochável. Do imbrochável.
E aí o Pablo falou que o Bolsonaro falou pra ele que uma das estratégias é essa, é você bater em jornalista que o povo ama, que você bate em jornalista. E realmente, certo? Pô, mas não tem como não bater, né, cara? Os caras é... Não tem. Essa semana mesmo eu vi um corte que a mulher pergunta assim pro Pablo, por que você quer fazer um prédio de 1 quilômetro? Pra trazer turismo, até aí tudo vai, ele explica, né? Aí a mulher vai e me pergunta assim, o que vai ter dentro do prédio? Aí ele, uai, gente... Meu Deus do céu. Não, tem isso aí também, cara. Pessoal, não, mas elas são meio burrinhas, você disse. Uai, gente? Tipo assim, o que vai ter dentro de um prédio, né? E aquela que falou assim, o que tem a ver o transporte com o emprego? Falou, ué, como é Não. que a pessoa vai pro emprego? Transporte. Meu Deus. Então, assim, realmente, o pessoal, ele bate em jornalista por conta dessa fragilidade. E o jornalismo hoje virou militância. Mas, enfim, vamos voltar lá no começo sim. do Bolsonaro. Então, por trás do Bolsonaro tem um sistema muito grande. Então, qual que é o princípio do Pablo? Primeiro, por mais que o cara não concorde comigo, eu vou atrair ele. Você acha que ele consegue quebrar o sistema? Talvez não sozinho. Sozinho não. Mas o que ele vai fazer, então? O Pablo, ele tem uma visão assim. Eu não posso ficar batendo no Tarcísio. Eu não posso ficar batendo no Silas Malafaia. Eu não posso ficar batendo em cara que é contra mim, que são meus inimigos. Eu tenho que fazer o quê? Elogiar. O que ele fez com o Bolsonaro até agora? Lá na presidência em 2022, que ele se candidatou, Sim. ele bateu no Bolsonaro. O que aconteceu? O Pablo foi desmoralizado. Verdade. Ele quer ganhar a guerra sem ganhar a batalha. Aí o que ele percebeu agora? Eu vou só elogiar? Não sei o que você acha do Bolsonaro que ele não liberou a vacina? Eu respeito o capitão. Respeito o capitão, não sei o que. Porque ele viu que bater não é a solução Agora. Ele sabe das podridão do Bolsonaro? Sabe. A gente sabe das podridão do Bolsonaro. Bolsonaro é um cara, o nosso inimigo? Não. É igual aquele dia que ele comprou a guerra com o Silas, falando que... Ele perdeu a guerra. Vou te mostrar que grau que você é na maçonaria, blá 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 blá. Perdeu a guerra. Ele percebeu isso. Agora ele tá fazendo vídeo pra atacar o Silas? Não. Nem a ele pau. tá falando o quê? O Silas tacou ele e fala, não, Vamos fazer um jejum, pô. Vamos fazer um jejum, vamos orar. Não, aquele lá é meu irmão Eliabe. Eliabe, né? Então eu entendo os ciúmes que ele tem, mas tá tudo bem. Não sei o que. Ele não tá atacando, não tá falando mais que o Silas bateu na esposa, aquela coisa. Cara, impressionante. Se você vai na rede de comentário dos vídeos do Silas, Sim. faz o M, para com isso, já tá feio. Que absurdo, cara. Eu não encontrei, pelo menos eu sabe, fui lá garimpar um comentário. Parabéns, pastor. É isso mesmo, não tem, cara. Até quem odeia o Pablo, tô vendo os comentários assim, cara, eu não gostava desse cara, mas agora... Só por causa do Silas tá atacando, eu tô gostando. Eu acho que o Silas tá fazendo campanha pra ele sem querer, cara. Sem querer, Porque fale bem ou fale mal, fala do cara. Assim, né? Isso é atenção. Então, analisando esse cenário político de forma macro, eu vejo assim que o Bolsonaro, nesse quesito, ele errou. A questão de não fazer amizades políticas para depois converter. Ele quis fazer o quê? Puxar uma base só dele. Só que o que acontece? O Senado tá tomado por pessoas de centro e pessoas de esquerda. Tá feio o negócio nesse sentido. A Câmara tomada por cara de esquerda e cara de centro. Cara, eu vejo o Marçal um grande aliado futuro do Nicolas. Que o Nicolas, entre aspas, tava lutando sozinho até agora, né? Se você para pra pensar. Não que ele esteja 100% sozinho, mas nas mídias, pelo menos, é o que parece. Que o Nicolas é um cara que tá aguentando pressão dia após dia. Que, na minha opinião, é um futuro presidente incrível. Imagina ele e o Pablo saindo no então, não perde. Não. E sai o Pablo agora, dá mais... Se chegar mais um cara estilo Nicolas e Pablo, cara, vai revolucionar o Brasil. Tem que ter um cara, mas diga assim, um cara que realmente aguente pressão. E o Pablo é um cara que desenvolve pessoas pra isso. Sim. O Nicolas entendeu essa jogada, acho que tem até um curso que ele desenvolveu agora pra... Ah, que legal, cara. Política, bom? Você tá fazendo? Caramba. Cara, lá ele fala sobre o aborto, só que ele vai na profundeza. Quando foi criado o aborto? Por que o aborto foi criado? Eu não sei se você lembra, no último podcast eu falei quem criou. Sim, Quem disseminou foi o feminismo. Mas quem criou isso aí, se eu não me engano, foi a Margaret Thatcher. E ela tava no Brooklyn. No Brooklyn tinha pessoas negras. Cara, eu preciso te cortar. O mais interessante disso tudo que você tá falando, você, o Nicolas, o Pablo, é que os caras dão uma referência. Quem tá fazendo, quem fez, quem deixou de fazer. Diferente do outro lado, né? Eu escutei uma frase que fala isso. Essa semana mesmo veio outro corte do Pablo, da mulher falando de uma citação de um livro. Aí o Pablo se faz de idiota. Mas que frase que você falou mesmo? Aí ela fala a frase. Peraí, eu lembro dessa frase, mas que livro mesmo? Não lembro o nome do livro. Aí a mulher sim, sabe? Fica tentando procurar na cabeça dela o nome do livro que na cabeça dela acho que nem existe. E eu acho impressionante isso, porque o entendimento que a gente tem às vezes hoje é raso, grosseiramente falando. Porque a gente não vai atrás de conhecimento. E isso que você está fazendo, Nicolas, o Pablo, você comprou isso, o curso do Nicolas,
É legal porque te traz tudo ali, ó. A base, quem Você fez. chegou a fazer o curso do Nicolas? Não, eu vi alguns cortes de pessoas que fez e tá elogiando bastante. Se você puder, você faz. Você vai começar a entender tudo por trás das coisas. Sabe? Eu assisto muito o Brasil Paralelo. Lá é a mesma linha. Então já. É bem profundo. Isso, então. Nossa, ali eu acho que é uma coisa que tinha. Infelizmente não tem como, né? Mas tinha que estar na televisão aberta. O Paulo vai fazer isso, ele ficar presidente. Ele falou que vai fazer o método IP na Globo. Imagina, cara. Eu acho que ele pode. Cara, por que eu falo que você tem que conhecer? A maior arma, eu acho que tá no livro 33, Estratégia de Guerra. Leia esse livro, ele é muito bom. Estilo arte da guerra ou não? É estilo, só que daí foi feito pelo Robert Greene, o mesmo criador das 48 Leis do Poder. Cara, é um livro que eu quero ler, 48 Leis do Cara, Poder. lê, mas olha de forma mais magra. Por quê? É um livro que induz você a fazer muita merda. Não, eu imagino. Mas se você lê de forma mais aberta, assim, por exemplo, 42 Leis do Poder fala o seguinte: é melhor você dar uma facada nas costas de um amigo do que você dar uma facada nas costas do inimigo. Porque o inimigo, quando você fala pra ele assim, se você pede perdão pra ele, ele vai fazer de tudo pra conquistar o teu perdão. O amigo, depois que virou, ele pode ser falso. Na verdade, ele é teu inimigo, não teu inimigo de fato. O inimigo trabalha pra você, o amigo vira as costas e... Porque o inimigo tem que provar algo pra você, porque você já não tem ele. Já o amigo não. A 48 Leis do Poder fala sobre isso. Caramba. Então, assim, no livro da 33 Estratégia de Guerra, o que eu ia falar mesmo, cara? Nossa, não perdi já. A gente tava falando sobre Margaret Thatcher, já foi pra outro assunto, falando de aborto. Já. As nossas linhas. Não, eu ia falar um negócio da 33 Estratégia de Guerra. Que é pra ler, inclusive. Na verdade eu perguntei pra você se... Lembrei. Lembrou? Ele fala assim, que é pra você, primeiro pilar pra você ganhar uma guerra, você tem que conhecer teu inimigo. Isso é fato. Então eu quero falar de aborto. Estuda sobre aborto. Acho Quem criou? Por que existe? O aborto é matar a vida? É tirar a vida? Você começa a estudar O tudo. Pavanato fala muito sobre isso. O Pavanato, o jornalista? Não, o cara que é da política, o Piazinho novinho lá, Piazinho. esqueci o nome Que é dele. do MBL, não é? Aham. Sim, Que conheço. bate nos comunistas nas passeatas comunistas aí. Sim, conheço. Aham. E conheço teu inimigo, cara. Então você tem que conhecer teu inimigo pra você conseguir debater. Por exemplo, o aborto. O aborto ele foi criado como uma forma de aniquilar os negros. As pessoas não sabem isso. Porque a mulher que criou a questão do aborto, falando que é a saúde da mulher, foi lá no Brooklyn. No Brooklyn só tinha pessoas negras. E ela falava o quê? Ou mulheres grávidas, negras. Vocês têm que abortar, cara, porque senão vocês não vão conseguir cuidar da criança. É saúde da mulher. Então aborte. Aí o que as negras faziam? As mulheres negras grávidas abortavam a criança e a raça negra ela ia se Os caras vendiam uma história, né, pra saúde. Olha, foi criado aí, cara. E daí depois foi disseminado no mundo inteiro, falando que é uma prática de saúde da mulher. Saúde de quem? Saúde da mulher por quê? Se foi comprovado que se a mulher aborta, ela tem mais chance de morrer do que deixar um filho. Ah, pode acontecer? Tudo pode nessa vida. Eu posso sair ali fora, tomar mais naipada na cabeça? Tudo pode, se a gente pegar... Não, é verdade, se a gente pegar esse contexto de, pode acontecer. Pode. Mas a gente precisa de provas científicas. Com certeza. Negócio de que eu não posso ter filho porque senão eu não consigo cuidar. Quem falou que você precisa cuidar do filho? Precisa cuidar? É bom? Precisa. Mas se você não quer cuidar, deixa o menino viver, deixa a tua família cuidar do filho. Tem filas de adoção. Tem gente querendo ter filho e não consegue, e você tá abortando criança por causa disso. Então assim, a pessoa ela começa a inventar falácias pra ela mesma. Ah, mas porque foi vítima de um estupro. Eu compreendo. Pô, foi horrível. Horrível isso. Mas o que a criança tem a ver? A criança não tem a ver com estupro, cara. A criança, mas vai ser fruto de um estupro, mas é um ser humano. A gente tem que olhar mais nesse quesito. Eu vou receber crítica pra caramba, não tô nem aí. Eu tenho certeza disso. Mas nesse quesito, a gente tem que olhar de uma forma mais aberta pras coisas. Você abortar a criança vai desfazer o estupro? Infelizmente não. E de verdade, Entendeu? na minha visão, não vai trazer nenhum conforto. Não vai. Foi comprovado, Felipe, Não vai trazer nenhum conforto. que a mulher, quando ela aborta, ela sofre muito mais como se não tivesse abortado. Procura no Google, pessoal. Procura pra você ver no Google. Tá escrito lá. Fatores psicológicos quando a mulher aborta é pior do que se ela não abortasse. Olha só, cara. E a galera não tá nem aí, né? Simplesmente escuta uma frase, que é por causa da saúde. Não, então vamos apoiar isso daí. Não, então, por isso que eu falo, eu quero que as pessoas entendam, vou até esclarecer pra não parecer que eu falei merda. Eu sou contra estupro? Meu Deus, quem não é contra tem que morrer. Com certeza, cara. Mas a criança que foi gerada sobre isso, ela não tem nada a ver. Então você vai abortar a vida dela porque um vagabundo marginal fez isso? Não. Você pega, a culpa não é dela, né? gera ela, o Estado ele dá apoio psicológico pra você, ele vai dar tudo pra você pelo SUS. Você gera a criança, não quer ter o filho, manda pra adoção. E tem vários casos da mulher acabar tendo filho e falar, cara, nossa,
Como é bom ser mãe, a mulher acaba gostando do filho e acaba virando mãe. Uhum. Então, assim, não deixa uma vida ser Ceifada, né? Ceifada por conta do vagabundo. Não pode deixar. Ah, mas não é vida, é feto. Cara, lá em Marte, lá os caras descobrem uma bactéria, é vida. Mas uma criança... Então, não tem coerência o que as pessoas falam. É isso que eu quero dizer. Uhum. Então, assim, eu vejo que o Nicolas, ele é um cara, assim, enviado por Deus, eu tenho certeza. E por que eu falo que ele é um dos caras mais coerentes na política? Porque ele, mesmo o PL apoiando o Ricardo Nunes, mesmo o Tarcísio, que é brother dele, apoiando o Ricardo Nunes, mesmo o Silas fazendo 30 vídeos contra o Marçal... Mesmo o Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro, porque assim... Nossa, cara, depois eu falo do Silas. Mesmo tudo isso, cara... O Nicolas não fez tá... uma entrevista ontem e falou assim, gente, me desculpa, gente, todo mundo sabe que eu morro pelo Bolsonaro. Ele falou, chorei junto com o Bolsonaro. Chorei, eu vi esse vocês vídeo, acho que sabem. hoje de manhã. Você viu? Eu vi esse vídeo hoje de manhã. Só um corte, na verdade, dele, né? Um cortezinho. Tem o vídeo inteiro que ele fala tudo isso. Ele fala assim, cara, eu morro pelo Bolsonaro. Ele fala que não dá pra aguentar, né? Os caras empurrar o Nunes na nossa cara, assim. Como é que ele fala? Eu prefiro ganhar de pé do que perder de 4. É, alguma coisa assim que ele fala. Coisa assim. Então, cara, é real isso aí. Ele foi... Porque assim, por que ele tá indignado sobre isso? Porque o Salles foi sacado. O Salles estava certo de ganhar do Ricardo Nunes. Uhum. Só que daí o sistema veio e falou pro Valdemar, ô Valdemar, Cara, o Salles vai ganhar essa eleição, filho. me responde uma coisa, que você que tá mais ainda profundamente nisso daí. Quem é esse cara, o que ele faz e por que ele é tão forte, esse Valdemar? O Valdemar da Costa Neto? É, por que ele é tão forte dentro da... Pra deixar como se 90% da direita esteja vendida. Network. O Valdemar, ele tem um network muito forte, ele tem empresas, tem parte em empresas. É isso que eu fiquei pensando. Falei, cara, esse cara deve ter alguma coisa muito absurda na mão dele, assim, tipo assim, ó, galera. É eu aqui, velho. O cara, nossa, o cara é monstro, se você parar pra pensar. Não, ele tem um network absurdo. E o Valdemar, mensalão, né? É. Bandido mensalão. Então, assim, coisas que eu sempre me perguntei, não é verdade. Bandidinho. Ele é bandidinho. Bandidinho. E, cara, se você pesquisar, você fala assim, cara, como que o Bolsonaro entrou nesse mundo? Como que o Bolsonaro foi pra um partido onde o presidente é um vagabundo, um bandido? Como que ele entrou nesse mundo? Como que o Nicolas entrou nesse mundo? Como que o Tarcísio entrou nesse mundo? Ah, mas não tinha partido. Vai pra porra do Novo. Entendeu? Ah, mas verdade. o novo é fraco, mas imagina Torna o Bolsonaro forte. Novo. Ia ficar forte. Porque o PL não era um partido forte. O maior, o mais, tipo assim, aclamado, que não tem nada, tá bombando aí, quem é agora? PRTB. Sim. Por quê? Porque o Pablo entrou no PRTB. E sem nada, né? Sem nada. Sem fundo, sem direito de TV, rádio, sem dinheiro pra ajudar os cortes, vamos falar a verdade, né? Que a galera fica pensando que é, mas pode pesquisar. É dinheiro, sim. Então, cara, o cara tá arregaçando. Se fosse pro Novo esses caras aí, tava tudo de boa hoje. Claro que tava. Então, assim, eu acho que a melhor coisa que o Salles fez foi ir pro Novo. O Salles saiu do PL, né? Depois que sacaram ele. E daí ele fala até hoje, cara, eu não sei o que aconteceu com a direita. Eu não sei por que a direita se metia nisso. É uma coisa que eu acho muito impressionante. Se você olha a esquerda, por que a esquerda é tão poderosa? Se você olha um vídeo do Lula na época que ele tava começando essas revoluçãozinhas dele aí, lá ele tinha barba ainda, cabelo, tudo pretão ainda. Você vê que ele fala assim que o sistema comunista, ele fala, cara, o sistema comunista não é uma coisa que você fala assim hoje, ó. Comunismo é esse, ponto final. E a galera acata. O comunismo é igual você... Ele fala desse jeito, é você trazer um caminhão todo dia cheio de coisa. Aí você vai tirando aos poucos. Só que isso, ao longo dos anos, vai se tornando verdade. Construir uma narrativa que todo mundo acredita. E aí se você pega todo mundo que é do partido do Lula ali, que apoia o Lula, que ama o Lula, que dá a vida pelo Lula... Não é pelo Lula. Tá todo mundo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, unidos em um só valor. Por isso que a direita tá a droga que tá. É fraca. É fraca porque, um luta contra uma coisa, outro luta contra outra. Aí se esses dois, entre aspas, ali no objetivo é o mesmo, mas não. A sua luta tá esquisita com a minha, então eu não quero fazer parte com você. Então por isso que eu acho que a esquerda é tão poderosa no Brasil e a direita tá agora se levantando. Eu espero que se una de verdade pelo mesmo objetivo, que é acabar com essa raça. Esse é o principal objetivo, mano. Acabar com o comunismo. Pronto. Tirar esses... O Pablo vai romper uma bolha. Em nome de Jesus, cara. Eu oro todo dia pra isso daí. Ele vai romper assim, porque o Pablo, ele é... Desculpa falar, gente. Vocês amam a política, eu não. Eu olho de forma leiga e observo. Mas ele é umas 50 vezes mais inteligente que o Bolsonaro. Com certeza. O Bolsonaro é inteligente? Não tô falando isso, ele é inteligente. Só que assim, o Pablo, ele tem uma visão de... Ele tem malícia pra conversar e convencer as pessoas. Coisa que o Bolsonaro... É um ponto bom no Bolsonaro, só que torna fraco na política. Um ponto forte do Bolsonaro é o que? Eu sou sincero. Se eu odeio o jornalista, eu mando tomar naquele lugar agora. O Pablo não. O Pablo vem aqui, amigo.
Não, tranquilo, não. Metrópolis. Sabe um cara que tinha um pouco de Pablo e um pouco de Bolsonaro e não tá mais entre nós? O Cara, Enéas, cara. O doutor Brasil perdeu, né, Enéas. O doutor Enéas. O doutor Enéas e o aquele deputado Clodovil Hernandes. Isso eu não conheço. Clodovil Hernandes, né? Extremamente apaixonado por tudo que eles falavam. Clodovil Hernandes era homossexual assumido. E ele falava que era contra a parada gay. Ele dizia que os valores dele, ele falou que sabe que era errado. Mas o que eu faço é entre quatro paredes. Ninguém precisa saber nada. Se todo mundo fosse assim. Ele falava. Ele não ficava militando. Ele falou, cara, uma frase que é impressionante. Ele falou assim, qualquer pessoa que milita por uma causa já perdeu ela. Ele não precisa falar mais nada. E o cara, sensacional. E o doutor Enéas tem muito... Eu estava falando do doutor Enéas. Eu acho que ele tem muito mais de Bolsonaro do que Pablo, né? Na época dele. Porque ele era mais... Tome. E tinha que bater desde sempre nesses caras. Mas hoje, igual você falou, o Pablo entendeu qual que é o jogo, né? Sim. Essa é a questão, cara. Você analisar de fora qual é o jogo. É essa a parada. Qual é o jogo? Os caras fazem a nossa mente. Igual lá na faculdade, né? Você tá fazendo faculdade ainda, né? Se você chegar lá batendo, você tá lascado. Pegou. Se você chegar lá, deixa eu entender o cenário. O que tá acontecendo aqui? Exato. Eu sei as minhas convicções, eu sei o que eu penso. Ninguém vai me dobrar. Não. Mas espera aí, eu tenho que ser cauteloso. Quem que manda aqui nessa parada? Isso mesmo. Começar a observar É isso. Sim. Cara, e se você entender isso aí, até na empresa dá pra você fazer isso aí. Tudo, todo lugar, tudo é um jogo, Felipe. Tudo é um jogo, cara. Tudo. Nossa, fica me arrepiado isso aí. Política, de faculdade. Se você chegar numa empresa entendendo qual que é o jogo de interesse dessa empresa, cara, você se destaca. Cara que se destaca. Com tudo que você tem, o know-how que você tem, com o entendimento que você tem. É muito Dale Carnegie que eu tô falando aqui, que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem tivesse esse poder de observância, vamos colocar uma palavra até, não sei se existe a palavra observância. Deve existir. Você colocar o poder de observar o seu cenário, analisar os pontos positivos, negativos, analisar os possíveis inimigos e os possíveis aliados, cara, você mata. Matou, sim. Tô pegando muito a mania do Paulo de ficar falando em 5 ou em 3 de coisas. Não, faz sentido. Nossa, o negócio do Paulo, o negócio de que é tudo 3 coisas. Tudo 3 coisas ou 5 coisas e por aí vai. Mas é muito isso, cara, se você analisar. Então, Felipe, vamos organizar as ideias. Nós estávamos falando do quê? Da política, por que a política é dessa forma? Então, as pessoas têm que olhar então a política de forma mais fria. Não olhar com emoção. Porque político fala o que o povo quer ouvir. Todos. Isso é verdade. Ah, mas só Bolsonaro. Não, aqui em Toledo fazem isso. Demais. Ah, não sei o que. Olha pra você ver o que aconteceu. Pra você ver como que os caras pegam a gente. Eu tava voltando à faculdade, voltando de a pé, já faz um cardiozinho. E aí eu andando na rua, do nada para um carro. Do meu lado, assim. Tava andando na rua pra baixo, tinha um carro parado do meu lado. Aí eu tomei um susto, né? Falei, cara, mas sai fora. É tarde da noite, quase 11 horas já. De repente um cara olhou pra mim e falou: Ô amigo, você mora onde? Você é pra lá, mano? Falei, ué, como assim mora onde? Ele falou, não, você conhece eu, sou vereador Careca. Oi, falei, não, cara, não deve ter falado. Depois você corta. Eu sou um vereador aqui de Toledo. E eu queria te dar uma carona. Porque eu gosto de dar carona pras pessoas. Oxe. O cara fez uma boa ação? Fez, cara. Mas por que em época de campanha? Uhum. Então, assim, ele pegou, me deu uma carona, conversamos de boa. Porque eu gosto de dar carona. Enfim, ele falou que ele é o vereador Careca e tal. Então, assim, o que as pessoas, o que os políticos fazem? Eles entendem o jogo da coisa. Eles sabem que o gatilho da reciprocidade. Fiz agora, eu vou receber depois. E o cara entende isso. Então, por isso que eu falo, analise as coisas de uma forma mais fria. Eu tô analisando de forma fria por quê? Porque agora, se eu fosse um cara emocionado, eu falo, nossa, Felipe, o vereador lá, cara, meu Deus, ele me deu uma carona. Olha como ele é gente boa. Mas não é, cara. Tem um cara lá onde eu moro, onde eu morava, o cara tá fazendo asfalto agora, cara. Nossa. O cara tá fazendo asfalto porque ele é de uma parte pública aí que eu não posso falar o nome, senão vai ficar na cara. Tá fazendo asfalto agora. A pergunta é por que tá fazendo asfalto agora? Por que não fez antes? Então, mas aí você entende a necessidade do político, ele atacar as pessoas como o diabo tentou atacar Jesus na necessidade dele nas 3 tentações. Na fome, no ego e na autoridade, né? Qual é a área que Jesus ali estava mais sedento, grosseiramente falando, como figura humana? Na fome. Então eu acredito que os políticos usam muito isso. Às vezes até incondicionalmente, sabe? Incondicional. Desculpa, incondicional não, inconscientemente. Perdão, errei a palavra. O cara... Você tá vendo o cara ali na rua. Sim. Pô, tá tarde da noite, o que o cara precisa? De uma carona, eu vou tentar oferecer. É a maior necessidade naquele momento. Sim, verdade. Eu olho aqui essa rua. Nossa, cara, essa rua tá feia e o pessoal precisa se locomover melhor aqui, com mais, pelo menos, segurança de não tropicar, cair e tal. O que ele precisa agora? A necessidade deles? A rua.
Então, o político, ele age muito assim, cara. Na necessidade momentânea da pessoa agora. Só que de 4 em 4 anos ele vai lá procurar a necessidade da pessoa, né? Não a necessidade da vida e do futuro. Necessidade de agora. Ah, que você precisa de água encanada? Você sempre precisou. Mas Mas agora aí- ele te observou, né? Isso. Hoje ele te observou porque amanhã você pode dar o voto pra ele. Amanhã, domingo, sábado eu te vejo porque domingo eu vou precisar de você. E na segunda, quem é você? Nada, daqui 4 anos eu vejo qual a outra coisa que você precisa e a gente conversa de novo. Eu acho muito isso. Não, é esse o ponto mesmo. E a pergunta que eu faço, por que não faz antes, cara? Faz isso agora pra enganar o povo. Só que o povo, eu acho que assim que a chegada do Pablo, é isso que eu tô querendo dizer, que o Pablo, ele, ali na prefeitura de São Paulo, ele vai abrir pra outros lugares. Você vê até debate sendo bem parecido, Sim, os caras tão aham. copiando e tal. É porque o Pablo tá abrindo a mente do povo. Tá nesse quesito assim, cara, você vai se vender por causa de um chopinho? E ele fala, não sei qual a citação, acho que você vai saber melhor. Que tem uma citação que ele falou num livro que políticos e fraldas devem ser trocados, né? Sempre. Perfeito, sim. Ou seja, ali ele já fala que, gente, amanhã ou depois, quando eu for entrar, não é pra me ficar pra sempre. Não, Eu tenho que ser trocado. sim. Eu Vou sempre pensei nisso. Preparar o terreno e, pô, me troque. Agora não, os caras ficam numa guerra de poder, eu quero ficar pra sempre aqui. Como o presidente da Cuba lá. Exato. Eu quero ser eterno aqui nesse lugar Ditadura, né? e ponto final. Os caras não entendem que todo mundo tem que passar por ali pra sentir o nível de pressão, pra sentir como é que é governar ali, ajudar pelo menos a governar, porque quem é o nosso principal governante é Cristo. E a gente só é embaixador, né? Vem aqui representar o céu e tentar disseminar o reino. Sim. E é isso. Só que eles não, é conflito de interesse, conflito de poder, né? Eu quero dominar a massa. E cara, se o povo não acordar, vai conseguir. Vai, não, já tá conseguindo já. Mas isso aí é real, Felipe, dos caras querer fazer coisa agora em época de campanha. Então assim, eu falo pras pessoas olhar de uma forma mais fria pra política. Eu sei porque lá no começo eu olhava de forma muito mais sedenta e de uma forma muito mais enganosa. Sim. Porque eu olhava cortes por exemplo, do Bolsonaro, olhava cortes de todo mundo que faz cortes, eu falava, cara, esse cara fala o que a gente quer ouvir. Eu não tô falando que a pessoa não é aquilo lá, mas a gente é manipulado pelos gatilhos. As pessoas usam gatilhos, falam o que você quer ouvir. Por exemplo, o cara da direita. Como que você convence o cara da direita a votar em você? Eu sou de direita, não tô falando aqui, eu tô falando como que o pessoal pode usar. Comunista, vagabundo! Falou isso aí, mano. Vixe. Show, esse cara é dos Só- mil. É do meu. Cara, pode ser um cara de esquerda falando isso. Quem que te garante que o cara não é de esquerda? Uhum. Você não sabe. Olha que o cara é um melancia, né? Você não sabe. Quintoledo tem vários, inclusive. né? Vários. O pessoal se veste. Inclusive, uma das estratégias da esquerda agora é você se pintar de melancia, fingir que é de direita pra ganhar os. Cara, você chegou num ponto muito legal, porque eu tava conversando com um grande amigo meu, Valdomiro. Um abraço pra você. Não, é Valdomiro, o cara que é. Ele é físico. Ele é monstro. Nossa, esse Ele é monstro. entende muito. Ele tá relutando pra vir aqui, porque ele falou assim que quando a gente fizer um podcast, as pessoas vão ficar colocando que ele é doido lá. Eu sou doido, você é doido, cara. Pode Você é doido. falar. Fale bem ou fale mal, fale do Sim. Ele falou assim, por que que o mal é tão poderoso, Felipe? E por que que as pessoas que estão às vezes em cargos absurdos, legislativo, jurídico, os caras é tão poderoso? E por que eles são mal? Porque se você analisar, ele falou pra mim, se você analisar, o cara que é mal, ele usa até o bem pra se beneficiar. E nós que somos de bem, só falamos o bem, falamos a verdade. Agora o mal, ele pode falar a verdade com uma mentira por trás. E eu nunca pensei, falei, cara, pior que é verdade. Ele falou assim, o mal tem 100% de armas, porque ele pode usar o mal e o bem. Nós só temos 50%, grosseiramente falando, ele falou, que é só o bem, a verdade. Então você vai falar a verdade independente se você morrer. Mas o cara que é mal, ele fala até o que você quer ouvir pra não morrer, pra se livrar, mas ele sabe que lá na frente ele vai conseguir reverter essa situação. Pra ele. Ele falou, o mal sacrifica os outros, o bem sacrifica a si mesmo. Nossa, aí é pesado. Eu falei, cara, ele Isso falou, é... e ele não é cristão, tá? Mas ele fala assim, o mal sacrifica a si mesmo. A exemplo de quem? Eu falei, quem? Aí ele, Jesus. Sacrificou a si mesmo por um bem maior ainda. Eu falei, cara, que absurdo você falar um negócio desse. E Satanás quer sacrificar os outros. É, só que aí Satanás tem esse jogo de falar o que você quer ouvir, você acha que é verdade, mas lá no fundo do profundo tem um ocultismo terrível, que se você tá cego, alienado, você não vê. Pra que você quer ver? É esse o ponto. É esse Isso. o ponto. Uhum. Não olhar de forma fria pras coisas, tentar olhar por trás de tudo. E os caras que mandam no Brasil, eles não são o Nicolas Ferreira. Não é o cara que tem muito seguidor no Instagram. Não é. Uhum. Eles estão por trás. Porque assim, quem conhecia o Kassab? Eu não conhecia. Eu comecei a conhecer depois que o Nicolas fez o vídeo.
Daí depois eu comecei a vincular as coisas. O Kassab, beleza, era amigo do Moraes. O Kassab tá em São Paulo, ali é o território dele. Deve ter outros lugares do território dele, mas ali em São Paulo é bem forte. O Kassab tá apoiando o Ricardo Nunes. Valdemar da Costa Neto tá apoiando o Ricardo Nunes. Certo? Uhum. Ricardo Nunes fez um monte, foi pro ato do 7 de setembro, não sei o que. Moraes nem falou de Ricardo Nunes, nem tocou no nome do Ricardo Nunes. Justiça tá, inclusive os pedidos de direito de resposta do Ricardo Nunes tá sendo tudo aprovado. Pedindo pra, quero aparecer no perfil do Pablo, quer falar que ele me acusou de bater na mulher. Tem boletim, né? Sim. Mas me acusou, tá aparecendo. Ou seja, a justiça tá concedendo várias coisas pro Ricardo Nunes. Até semanas atrás, o Duda Lima, que é um marqueteiro, desculpa falar, um vagabundo, que é marqueteiro do Ricardo Nunes, ele pediu o direito de medida protetiva contra o Medina, que é marqueteiro do Pablo, por conta daquele soco lá. Que quem não viu o vídeo completo, quem começou a briga foi o Duda cara, Lima. pegando o o celular, foi lá, deu um pegou tapa o celular no do cara, cara. arranhou tudo, depois foi lá e levou um soco. Tô defendendo o soco? Não. Mas teve, né, toda ação gera uma reação. E aí o Duda Lima foi lá e pediu pra justiça, ó, no próximo debate, que é hoje à noite na Record, eu quero tá afastado do Medina. A justiça foi lá, no corpo de primeiro momento tinha negado. Ontem aprovou a medida protetiva do cara. Ou seja, parece que uma ligação, uma carteirada, as coisas acontecem. Você tá entendendo as coisas? Uhum. Aí beleza, eu comecei e falei, cara, mas tem uma coisa muito errada, cara. Tem uma coisa muito errada. E aí eu comecei a analisar várias coisas. A mulher do Ricardo Nunes, ela fez sim o boletim, que foi agredida. Boletim existe, não é? Ai, falou, o Pablo falou. Não, tem um boletim mesmo. Aí do nada, nessa eleição, ela pega e faz um vídeo falando que não, meu marido nunca me fez isso. Eu tava num momentos de tensões fortes na cabeça. Por isso que eu fui lá e fiz. Palhaçada, ou seja, você vê todo o sistema se movimentando pra eleger um cara. Ou seja, você vê cara de direita e cara de esquerda apoiando um cara só. Bolsonaro, Tarcísio apoiando um cara que tem um secretariado abortista. Marta Suplicy foi secretária do Ricardo Nunes. E hoje é o quê? Vice do Boulos. Não. Aí você fala, cara, mas o que tá acontecendo com a direita no país? Sabe por que tá acontecendo isso? Porque tem duas coisas, jogo de interesse, igual o Felipe falou. Primeiro, o Bolsonaro quer se tornar elegível. E pro Bolsonaro se tornar elegível nesse sistema merda, ele tem que aprovar esses idiotas. Aceitar um vagabundo igual o Ricardo Nunes. Ele tem que aceitar. Por quê? Porque quem tá mandando aquela bagaça lá? O Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto tem parcerias com um cara do membros, não vou falar o nome aí que não posso ser banido, membros do STF. E quem que pode tornar o Bolsonaro elegível? STF? O STF. Então, assim, esse jogo, tudo isso está acontecendo por conta disso. Tarcísio, ele pode ter uma possibilidade de se tornar também candidato à presidência. Ele pode também. Pode. Quem que manda no Tarcísio hoje? Quem que manda? O Valdemar da Costa Neto. Onde o Tarcísio tá? No PL? O Valdemar tem todo mundo na mão, cara. Que terrível, hein? Por que eu digo que o Nicolas... Por que eu digo que o Nicolas ele é muito inteligente? Olha a jogada que ele fez. Quem que pode tirar o Alexandre de Moraes da STF? O Kassab. Por quê? O Kassab é presidente do partido do PSD, onde os senadores do PSD não estão votando a favor do impeachment de Moraes. Votando para abril, né? Para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. O que o Nicolas fez fazendo aquele vídeo lá? Não sei se você observou, mas no finalzinho ele fala o seguinte, ó. Ou vocês do PSD aprovam isso. Ou eu vou fazer um vídeo mostrando, alguma coisa assim, né? Eu vou apoiar um candidato aí em São Paulo que é contra o candidato de vocês. E você observa que o Ricardo Nunes, ele é o ouro, a galinha dos ovos de ouro. E todo mundo tá apoiando esse cara. Ou seja, tem algo nessa prefeitura que, cara, ninguém pode quebrar. Tem algo ali, você tá entendendo? Você consegue ver isso? É a prefeitura mais poderosa do Brasil. Mas tá entendendo que tem alguma coisa ali que se quebrar um cai tudo? Alguma coisa tá acontecendo aí. Então o Nicolas fez essa jogada. Ele falou assim, ó. Ou o Kassab que tá apoiando o Ricardo Nunes, ou ele deixa os seus candidatos votarem, ou eu vou apoiar o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes vai cair. Fez isso. O Ricardo Nunes já se desesperou. A campanha do Ricardo Nunes falou o seguinte: esse Nicolas é um cara que fala coisas incoerentes. Sim. Não sei o que. Começou a atacar o Nicolas. Ou seja, tem alguma coisa pesando aí. Ou seja, se o Nicolas ir pro lado do Pablo, meu amigo, o Ricardo Nunes já era. Perdeu, meu amigo. Perdeu. Porque as pessoas de direita que estão com o Ricardo Nunes hoje, elas estão por causa do Bolsonaro. Mas o Nicolas, ele é muito ouvido. Ele tem muito crédito. Uhum. Se o Nicolas declarar apoio total, o Pablo Marçal agora ele tá jogando, que eu acho que mesmo assim o Kassab não vai abrir mão. Eu acho que ele vai apoiar o Ricardo Nunes, porque eu acho que ali é mais pesado ainda. E não vai obrigar os caras, mesmo o Nicolas apoiando o Pablo Marçal. Ele vai tentar esse tiro. Ele vai tentar. Vou tentar esse tiro. Então o Nicolas fez muito certo, cara. Porque gerou um medinho no pessoal ali. Então... Porque ele sabe que o Nicolas é forte. Cara, o negócio é podre, hein? O negócio é podre, cara. Você tá entendendo a jogada? Caraca. Então, assim, essa jogada que você tem que entender. Gente,
Quem que pode, que eu acho que pode estar concorrendo com o Ricardo Nunes? O único, Boulos. O único. O resto tá tudo com complô. Tudo. É Pablo que tá concorrendo, na minha visão. Ricardo Nunes e Boulos. É esses três. O resto é tudo. O resto é tudo fantoche, maionese do sistema. Só pode Teatro jogar da uma tesoura. cortina de fumaça, na verdade, né? Tabata. Adivinha quem que a Tabata vai entregar os votos no segundo turno? A gente sabe já. Quem que será que o Datena vai apoiar no Não. segundo turno? A Marina. Entendeu? Então, assim, tá tudo desenhado o jogo. Tá tudo desenhado. Só que daí tá tendo forças do quê? Ricardo Nunes com o sistema, Boulos com o presidente Lula. O presidente Lula, cara, pra mim é um garotinho ali que tá sendo manipulado pelo sistema. E ele é mesmo Sim. um garotinho. Quem manda ali na bagaça não é o Lula, tá? Então tá sendo tudo marionete. Você falou do Valdemar, que é um cara Bandido, é um bandido. bandido, tipo assim, forte na questão da direita ali, né? Tipo, ele tem os caras da direita na Na mão. palma da mão. Sim. Você acha que tem alguma figura, no seu ver, assim, que é da esquerda? Que eu acredito que tem, porque se você olha, o Lula, na minha visão, ele é só um fantoche, mano. Fantoche. Ele Com não tem nem, certeza. ele tem nem lógica de pensar o que ele pensa. Então eu acredito que tem um cara, ou uma mulher, ou um grupo, não sei. Eu posso estar bem louco no que eu tô falando aqui. Não, jamais. Cara, vamos levantar um cara que é do povão, lá no início, né? E vamos fazer esse cara ser amado. Vamos comprar todo mundo que a gente tem que Mas de direita ou comprar. de esquerda, você Não, acha? de esquerda. Mas você acha que ele vai comprar o pessoal de esquerda, tá falando? Não, na verdade, eu Você acha tô que ele vai dizendo. comprar os dois? Não, eu tô dizendo assim, ó, que lá no início do Lula, o Lula pode até ser das suas lutas, mas tem um cara pensante realmente, assim, Claro. inteligente, com a mente sã, pra manipular Caramba. a massa. Porque o Lula, com as suas faculdades mentais, ele não conseguiu fazer o que ele faz. Não. Tipo assim, que é mover a massa, né? Sim. Ele não tem, ele só tem o carisma. Agora, estratégia. Mas ele é estrategista. Mas eu acho que ele é estrategista. Você acha que ele é? Eu acho que ele é. Eu acho que ele é estrategista. Não vamos dizer assim, não estrategista, mas ele tem pessoas por trás, igual você quis dizer, né? Que ele tem Uhum. pessoas por trás manipulando ele. Mas ele é muito esperto, cara. Ele é muito esperto no sentido assim. Ele é o cara do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, só que ele é ligeiro. Porque assim, ele sabe o que ele tá De fazendo. burro ele não tem nada. Porque assim, como que o Lula conseguiu colocar todos aqueles caras no parlamento? Sendo malicioso. O Lula é o Pablo da esquerda. Agora imagina o Lula, claro, nem compara, né? Mas imagina o Lula na direita. Pô, ia fazer regaço, entendeu? Então eu acho que o Pablo ele é um novo cara de direito que ele tem essa facilidade de conversar com a massa, de colocar a gente no parlamento, porque ele tem essa jogadinha de... Ele conseguiu, inclusive, que eu achei que nunca ia acontecer, fazer as pazes com o Carlos Bolsonaro. Então, isso aí também pra mim foi. Pra mim, eu não imaginava que isso ia acontecer, porque ele tem essa malícia. O único cara que... Mas eu acho que o cara que intermediou também essa, foi o Nicolas Ferreira. né, essa conversa Mas aí. o Nicolas odiava o Pablo lá atrás. Não sei se você lembra, que ele era o cara que, tipo, cara, não, o Pablo Marçal, não, cara, não. Talvez porque o Pablo jogou errado lá atrás, batendo nos caras, pode ser. Pode Mas ser. agora o Nicolas tá do lado do Pablo, você tá entendendo o nível que o cara tem de persuasão? Absurdo. Então, assim, quem que vai definir a seleção de São Paulo? Nicolas Ferreira e Pablo Marçal. É os dois caras que vão definir. Porque o Bolsonaro, escuta o que eu tô falando. O Bolsonaro e o Tarcísio só vão apoiar o Pablo no segundo turno. No primeiro turno, pode bater, pode comentar o que vocês quiserem. Tem um negócio muito mais forte. Tipo, ai, Bolsonaro, como que você tá apoiando um cara abortista? O Bolsonaro sabe que ele tá apoiando um cara abortista. Ele sabe. Né? Não é cego, eles viu o Ele não é comentário. besta, não. Só que ele tá fazendo o quê? Ele tá lutando pela elegibilidade dele. É isso que tá em jogo agora. Ele tá doido pra ficar elegível de novamente. Gustavo, se o Bolsonaro se candidatar lá e tiver outros candidatos de direita, você vai votar nele? Jamais. Porque eu penso naquela ideia assim que, né, como é que o cara fala? Políticos e fraude deve ter sido tocado por esse motivo. Eu sou nessa visão. Por que eu não vou votar no Beto nessa? Eu vou declarar meu voto do Costenaro. Por que eu não vou votar no Beto? Porque tem que trocar aquele cara, velho. Tem que trocar. Até né? quanto tempo ele vai ficar na política? Até quanto tempo o Beto vai ficar na política? O Beto é o Ricardo Nunes aqui em Toledo. Entendam isso, ele tá com o sistema, ele tá com a máquina na mão. E o Beto não é de direita. Nem a pau. Não é de direita, tem foto. Ó o raciocínio, como que o Beto tem foto dele apoiando o Lula, tem foto dele apoiando a Dilma. Depois. Cara, a ideologia da esquerda é o seguinte: eu sou a favor do aborto, eu sou a favor da ideologia de gênero, como que um cara do nada muda seus princípios e valores pra ser contra isso? Não faz sentido. O que o Beto faz? Ele surfa. A onda. Se o Lula tiver forte pra caramba e ver que a Eu sou massa Lula, aqui em Toledo tá forte, bandeirinha da Dilma igual ele tem. Se o Bolsonaro tá forte igual tava, o que ele tem? Tem foto com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele viu que a onda do Bolsonaro tava muito maior que a do Lula e tá até hoje ainda maior que a do Lula. Ah, por que o Lula ganhou? Por causa dos isentões. Uhum. Por que o Lula ganhou? Por causa dos isentões. Nada. Ah, mas não é por causa do pessoal da esquerda que votou em massa? Não. Por causa dos isentões, do pessoal que não foi votar. Esse elegeu o Lula. O pessoal que vota no Bolsonaro já vota no Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, o Beto realmente ele é um cara que surfa.
O Beto, ele é um cara ruim? Eu não vejo como um cara ruim, mas eu vejo como um cara, assim, extremamente... Ele sabe conversar com o povão também. Sim. Batata, ele conversa com todo mundo. Ele tem um cara de esquerda lá dele, tem um cara de direita. Ele é esperto nesse quesito. Só que ele é um cara ligeiro demais, cara. Você tem que cuidar. O negócio que da Polícia Federal agora, que ele superfaturou o Hospital Regional. Você viu isso? Não vi. Procura no Google pra você ver. Tá lá, a Polícia Federal tá querendo investigar ele. Tá falando assim, ô Beto, se defenda aí, cara. Ele falou, não, cara, tô com um probleminha aqui. Eu não vou nem falar, porque senão eu tô falando coisa demais. Tô com um problema aqui, eu não posso depor agora. Por que agora não pode depor? Por causa da eleição. Porque se ele ganha a eleição, ele consegue guardar mais segredinho. O que acontece com o Ricardo Nunes? Máfia das creches. Mesma coisa. Tá na prefeitura por quê? Por que ele não pode sair? Porque se ele sair, morreu, vai preso. E não é pouca creche não, viu, filho, em São Paulo. É muita, meu amigo. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, o Beto é o Ricardo Nunes aqui em Toledo. Ele é um cara que não é de direita. Não é direita. Ah, vende como direita. Ele fala. Falar eu falo. Uhum. Né? Posso falar qualquer coisa. Não é direita. O único cara de direita, de fato, é o Costanaro. Hoje o Costanaro é o cara de direita. Pode ir lá na frente mudar? Pode. Igual o Nicolas Ferreira fala. Tem 2 copos. Um de veneno e um que você acha que é veneno. Qual que você vai beber? Só tem que beber. Qual que você vai beber? Vou dar o princípio da dúvida, né? O que eu acho. Costanaro, pra mim, não sei como que vai ser uma gestão, mas é um cara que eu acho. É igual o próprio Pablo fala, né? Cara, me dá o crédito da dúvida. Exato. Depois a gente vai ver o que acontece. Joyce Hassman. A direita não perdoa, meu amigo. A partir do momento que você traiu uma vez só, morreu. Dória. Morreu. Não sobrevive. E eu espero que as pessoas tenham essa visão do Bolsonaro, pra ele não morrer também. Tipo, que agora não é porque ele apoia o aborto ou as coisas. É porque agora ele precisa, infelizmente, jogar isso. E eu acho uma coisa muito interessante que o Pablo, ele fala isso em quase todas as vezes. Você tá vendo que ele tá falando assim, que ele não tem favor político. Bolsonaro tem. Ele fala que ele não tem coisas presas com pessoas. Bolsonaro tem. Então, tipo assim, é um jogo, cara. É um jogo. Se o Pablo entrar e ele conseguir fazer uma gestão onde ele não precisa de favores, cara, show. Ele vai entrar e sair lindo. Mas, infelizmente, eu acho que é humanamente impossível. Né? Sim, total. Na questão política. Hoje, tomara que o pessoal de direita entenda que o Bolsonaro não tá agindo como um louco. Não. Porque eu acho também, talvez, que a eleição, além da talvez fraude nas urnas, né? Vou dizer assim, talvez, porque é uma coisa muito, tem, né? é muito terrível de se entrar aqui, é muito profunda também. Mas talvez também o marketing do Bolsonaro errou na época. Não sei. Errou e eu já sei até onde ele errou, cara. Errou pra caramba. Errou. Você sabe por que ele errou? Não, pode Porque assim, olha o que aconteceu. Eu acho assim que o Carlos Bolsonaro estragou. Também, acho que o Marcelo falava muito isso, né? Ele falou, inclusive, o que aconteceu. O Bolsonaro, ele tem um jeitão sincero. Ele é sincero pra caramba. E o cara que é sincero, ele tem suas coisas boas e coisas ruins. Coisa boa que ele nunca vai te enganar, ele vai falar o que vai fazer na tua cara. E a coisa ruim é que o cara vai falar algo que você não vai gostar. Não vai massagear seu ego, né? Ali, ô gordo, você tá gordo, hein? Emagrecer, cara. O cara sincero, ele é assim, ele fala na cara. Acho que o único cara que era assim e era incancelável era o Silvio Santos. O Silvio Santos é foda pra caralho. Então, assim, daí que o Pablo viu? O Pablo viu que a rejeição do Bolsonaro não era por quem o Bolsonaro era. Era pela forma que o Bolsonaro falava. O Bolsonaro falava aquilo que ele queria, sim, mas falava de uma forma dura que muitas pessoas não conseguiam ouvir. Todo mundo que você pergunta, você pode ver. Por que você não gosta do Bolsonaro? Ele vai falar um monte de coisa, vai dar um monte de volta. Ah, é por causa da vacina. Acho que é a mais, né, padrão. Por causa da vacina. Uhum. Mas daí você fala, mas o Bolsonaro comprou... Foi o primeiro dos países a comprar vacina. O que aconteceu por causa da vacina? Não, na verdade é porque ele não gosta das mulheres. Mas por que você não acha? Por que você acha que ele não gosta das mulheres? Ah, porque ele falou com a Maria do Rosário lá, não sei o que, gritou com ela. Opa, tô conseguindo entender então que é a comunicação do Bolsonaro que não entra na mente de muitas pessoas. É verdade. O problema do Bolsonaro é um maravilhoso presidente, mas o problema dele foi a comunicação. Aí o que o Pablo viu? O Pablo, você viu que no começo ele não tava apoiando porque é jogo político, começou a entrar com candidatura, ele falou assim, cara, eu preciso falar com o Bolsonaro. Depois que ele começou a apoiar. Falou, Bolsonaro, vamos gravar mais de 100 vídeos pedindo perdão pro povo. Falando assim, gente, me perdoa. Eu talvez não me comuniquei da forma correta. Eu tô aqui pra pedir perdão em rede nacional pra vocês. Mas eu tô doido pra virar presidente do Brasil. Só vocês podem me ajudar com isso. Nossa. O Pablo falou pra ele fazer isso, falou, faz 100 vídeos pra gente vai funcionar, fazer tráfego antes da eleição. O Carlos Bolsonaro falou, quem falou isso aí pra você fazer? O Pablo Marçal, não vai fazer não. Não foi lançado, não soltou os vídeos pedindo perdão. Porque ia arregaçar, hein? O Pablo é muito estrategista. Olhando no cenário atual, ele viu que a forma que o Bolsonaro falava era que não entrava na mente do povo. Então ele tinha que fazer o quê? Um vídeo pedindo perdão. E pessoas que têm um coração mais aberto igual o nosso, meu e o seu, ouve.
Ela vai ouvir e falar, cara, porque a gente ama perdão, sacia o nosso ego. A pessoa que machucou a gente fala, perdão, cara. Por exemplo, uma pessoa que te machucou lá atrás. Sim. Se ela viesse agora, você sabe quem eu tô falando. Se ela viesse agora e falasse, Felipe, perdão, cara. Me perdoa, eu não sou mais assim. Graças a você ter se retirado desse grupo, graças a você ter se retirado, eu vi que eu errei pra caramba. E a gente não deve brincar com a morte de alguém. Felipe, me perdoa. Como que você se sentiu? Não, com certeza. Ia sair um peso das suas costas. Cara, você ia falar, cara, que gostoso ouvir isso. Você com certeza ia mudar a tua visão. Por que você não mudou a visão? Porque a pessoa não veio te pedir perdão. É como se aquela visão que ela criou em você tivesse ainda presa nela, entendeu? A imagem que você criou ainda tá lá. Porque a pessoa não veio te pedir perdão. Agora, quando ela vem te pedir perdão, aquela imagem que você criou dele, ela desmorona. O perdão faz isso, ele desmorona. Porque a pessoa, ela baixa o ego dela pra saciar o teu. Sim. Sacou? Então isso que o Pablo quis fazer. Queria falar, ô Bolsonaro, pede perdão, cara. E o Carlos Bananinha, nada. E o Carlos, né, queridinho, falou não. Por quê? Porque, de novo, o que entrou no meio da parada? O que você acha que foi o maior problema do Bolsonaro e dos filhos? Ego. O que queima as pessoas é ego. Por que o Silas tá atacando o Pablo? Ego. Ego e orgulho. Cara, o Silas é um cara que é um pastor. Pastor não tem que ficar atacando os outros. Cara, tem que revelar os outros. Revelar problema? Sim. Revelar problema. Podia falar do Pablo, porque o Pablo faz muita merda? Faz, ele é humano. Ah, porque é coach. Cara, o pessoal, o cara que fala que é coach não sabe nem o que tá falando. Porque coach é uma metodologia. Coach não é uma pessoa. Ah, mas coach engana. Não é todos que enganam, não. E coach, se você fala pra pensar mesmo, se você olhar na visão americanizada, coach é um preparador de pessoas. A pessoa que fala não sabe nem o que tá falando, Felipe, você tá entendendo? Ela fala, ai, coach, pra denegrir, mas eu acho que eu posso falar mais coach pra um cara que é um preparador físico do que um cara que ensina treinamentos de desenvolvimento humano, né? Coach é um cara preparador físico. O cara é meu coach. Meu coach é o quê? Meu treinador. Exato. Só que o coach, Felipe, ele é uma metodologia. Sim, metodologia. Tem nada a ver. Eu não sabia disso. Quem me falou foi o Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é um cara declarado coach. Ele fala, sou coach. E coach, ele é ensinado em Harvard. Ele é ensinado em Oxford. Então, assim, como que você fala como você quer denegrir uma pessoa chamando ela de coach? Uma coisa assim, aquele médico denegriu? Não. Aquele advogadinho. Aquele mediquinho. Vai tomar banho. São 5 anos, pai. Olha a gente fazendo isso, eles ouvem dessa forma. Então, assim, você vai falar, Gustavo, o Pablo, ele erra, cara. Ele é um cara, erra pra caramba. Erra pra caralho. Ele é um ser humano? Errou pra caramba. Naquele negócio que ele falou do Salomão. Deveria ter falado. Mas o contexto é diferente. Eu entendi o contexto. Só que mesmo assim, não fala, cara. O Pablo erra. O negócio daquele robô idoso lá atrás, quando era criança. Errou? Você acha que o Pablo não sabia? Cara que sabia, filho. Sabia tudo. Errou? Errou. Mas quem nunca lá atrás errou, filho? Nossa, verdade. Cara, eu vou falar uma coisa que eu já fiz. Que eu não deveria ter feito. Cara, eu já fui ladrãozinho quando era criança. Ladrãozinho, quem, né? Roubar coisa da minha avó, do bar da minha avó. Outras coisas que eu fiz. Vou falar depois, você pode usar contra mim, né? Se eu me candidatar a alguma coisa. Vamos usar, certeza. Uma vez eu tava no Premen, cara, e eu era adolescente. E tinha um piá que ele falou assim, cara, não sei o que, como é que você ia cair desmaiar? Eu falei, cara, eu tenho uma técnica de desmaio. E eu sabia uma técnica que desmaia as pessoas. Aí eu falei, cara, vai no muro da escola lá, era educação física. E aí o piá foi, eu pedi pra ele respirar 20 vezes. Até o cara ficar tonto. Aí eu pressiono o pulmão dele e ele tranca a respiração. Quando eu fiz isso, eu acarquei ele na parede, ele na hora caiu duro no chão. E começou a entrar em convulsão. Naquele momento, uma menina veio e começou a filmar e dar risada, porque criança acha que aquilo é engraçado. E o cara tá morrendo na minha frente. Caraca, Gustavão. Eu nunca contei isso aí. Aí a menina começou a filmar aquilo lá e ela, na inocência, postou esse vídeo. Cara, a virada de chave da minha vida foi esse acontecimento. Nunca contei, mas foi isso aí que mudou minha vida total, porque eu era um capeta, cara. Eu já botei fogo na viada do meu avô, me arrependo demais. Eu era um psicopata em pessoa. E aquele momento, cara, olha pra você ver o que aconteceu, como que Deus, eu não sei como que ele, cara, desculpa, Felipe, você pode até me ensinar sobre isso que eu não sei. Como que Deus transforma a gente com casos assim? Beleza, depois você me fala isso aí que eu quero entender. Aí, na semana depois, na outra semana eu fui pra um retiro. E nesse retiro, cara, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Que massa. Cara, Deus, nossa, cara, aquele dia eu lembro que eu conheci o Deus que eu queria ter conhecido antes, sabe? Aquele Deus me mudou. E eu tava, cara, sabe quando você descarrega 1 quilo de pedra das tuas costas? Aquele dia eu me descarreguei. Dividiu o fardo. Dividiu o fardo. E aí eu lembro que eu tava indo pra casa, aí minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou e falou assim, Gu, preciso conversar contigo. Uma coisa muito séria mesmo. Naquele momento eu falei, cara, fiz merda. Só que eu não imaginava que era aquilo lá, porque pra mim era normal, que ela fez uma brincadeira, pra mim ninguém tinha filmado, né?
Eu falei, cara, mas o que aconteceu? Minha mãe tava com um tom grave, né? Daí eu peguei, cheguei em casa, minha mãe falou, o que você fez semana passada? O que você aprontou? Eu falei, juro pra você que eu não sabia. Eu falei, mãe, não sei, o que eu fiz de errado dessa vez? Eu já fiz muita merda já, né? O que eu fiz de errado dessa vez? Ela falou, filho, o diretor me ligou ligou pra mim e falou que tem um vídeo aí que você quase matou uma pessoa. Você tá entendendo a gravidade disso? Tá, pega. Naquele momento eu juro pra você que a minha vontade era de sumir e parecer dentro de um buraco. E daí aí veio meu pai na cozinha e sentou minha mãe. E começaram a falar. E meus pais não sabiam mais o que fazer comigo, começaram a chorar, cara, na minha frente. Porque eles viram que a situação, eu não sei se eles queriam causar um drama pra me causar mesmo, pra mim aprender, ou realmente eles sentiram. Porque, cara, eu ia fazer muita merda. Aí minha mãe começou a chorar e meu pai choraram. E naquele momento eu desaguei, cara. Falei, cara, olha que eu tô fazendo minha família passar. Daí minha mãe foi na outra semana, porque era final de semana, na outra semana a gente foi foi no Premem. Uhum. Aí lá no Premem o diretor chamou meu pai, chamou os pais do piá que eu quase matei e chamou a menina que gravou. Todos os pais numa sala só. E eu, o cara, o assassino ali, né? Todo mundo ali, o assassino. E aí ele falou, cara, você tá entendendo o que você fez? Você pode dar casa de polícia. Você pode ser preso, ou sua família pode pagar por tentativa de homicídio. Porque esse golpe que você fez é um golpe, inclusive eles falaram que era um golpe que eu aprendi no YouTube, sei. É um golpe que ele falou que é um golpe, acho que se eu não me engano, de jiu-jitsu, que faz a pessoa desmaiar mesmo. Você tem noção? Só que pra mim, Felipe, eu não tinha intenção de fazer nada com a pessoa. Aquilo ali pra mim foi uma inocência. E o Piá tava também lá na sala ou O não? Piá, ele tava. Cara, por Deus, Felipe, por Deus, esse Piá que eu quase matei, ele salvou. Ele falou da boca dele assim, ó. Eu quis fazer isso. Eu pedi pra ele fazer isso. Ele não quis fazer. Eu fui lá e pedi. Aquilo ali, meu amigo, me salvou de uma friagem, porque realmente ia dar casa de polícia, ia fazer BO, ia fazer o caralho. Porque, cara, eu quase matei uma pessoa. Eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Tá, pega. Ia chamar a polícia e o bagulho. Nossa, daí depois. Ia feder mesmo. Ia feder. Aí, graças àquilo que ele falou, depois todo mundo saiu da sala e meus pais ficaram com o diretor. Conversou com o diretor. Falou, cara, ó, ele é criança ainda, errou. E a gente quer mudar ele. E ele precisa da sua ajuda, não envolve polícia, né? Ele falou um monte de coisa lá e não envolveu nada. Só que daí eles me trataram como um bandido, cara. E por razão, eu falo, eu agradeço pra mim por ter feito isso, porque me educou. O diretor lá, não concordo com as ideologias políticas dele, porque eu sei de que lado ele é, mas naquele dia ele foi um cara inteligente, ele me ajudou. O que ele fez? Eu fui tratado como bandido, literalmente. Eu entrava no Premem e alguém me acompanhava até a biblioteca. Eu ficava na biblioteca, eu não ia pra sala de aula. Eu ficava na biblioteca estudando, aí eu saía da biblioteca e eu ia acompanhar de novo pra fora. Ia embora. Isso durante meses, fazia a mesma coisa, não ia pra sala. Fui meio que quase expulso. Caraca. E aí, o que aconteceu? No começo foi punk então, né, pra você, né? Pra ter essa realidade. No intervalo, você ficava com um cara junto também? Acompanhado? Ficar na biblioteca, podia sair. E aí minha mãe falou, cara, eu comecei a trabalhar e minha mãe falou, cara, você vai estudar à noite agora. Então eu comecei a estudar no Premem à noite. Cara, a partir daquilo ali minhas notas 80, 90, 100. A partir daquilo ali minha vida mudou, porque eu vi meus pais chorando, sabe? Eu vi meu pai chorando porque eu já tinha feito muita cagada antes, mas pra mim nunca foi tão pesado. Eu não sei porque, se foi porque eu fiz, depois fui pro retiro que Deus me usou, e depois aconteceu isso, eu não sei o que aconteceu na minha vida. E agora eu pergunto pra você, Felipe, por que Deus coloca nós nessa? Por que ele muda nós dessa forma? Na verdade, não é que Deus coloca nós nessa, né? Você já sabe um pouco da minha vida, da minha infância também, bem conturbada. Hoje, se você parar pra pensar, tantos jovens, até seus irmãos mesmo, você pode hoje dar um direcionamento com clareza e com imponência, sabe? Potente na sua voz. E se você não tivesse passado por tudo que você passou? Vou dar um exemplo pra ti. Imagina um cara que é usuário de entorpecente, um cara que é um homicida, um cara que infelizmente é um estuprador, e Deus resgatar essa alma. Imagina o poder que ele tem pra falar com outro cara que é homicida, que tem desejos desenfreados sexualmente falando, é um cara meio perturbado. Qual a propriedade que esse cara vai ser ouvido por essas pessoas? Agora coloca outro cara que nasceu em berço de ouro, nunca passou por uma dificuldade, ir lá numa cracolândia, num presídio. Não que ele não vai ser ouvido, porque o que ele vai levar é a mensagem de Cristo. Isso é inegociável. Mas quando o cara chega contando, vamos falar a verdade, a jornada do herói dele, cara, eu era um traficante, eu era um homicida, eu era isso, e Jesus me resgatou. Quem que você acha que esse cara vai ouvir? Nossa. Quem que você acha que os seus irmãos vão ouvir? Se você tivesse tido uma infância polida, ó. Gustavão é o exemplo. Não ia me ouvir. Não, eu não quem é você? Entendi, é lógico. Entendeu? Então, não é que Deus
deixa, Gustavo que se dane. Você é livre autenticamente. E você, Gustavo, como todo mundo no mundo, é escravo da liberdade. Porque até o dia que você não escolhe fazer nada, você já escolheu. Nossa, bizarro. Você é escravo da liberdade. Que liberdade é essa? Que Deus nos deu. Você é livre. Você tem medo de ser cancelado, você já vive cancelado, né? Aquela história. Agora, se você, até hoje, a partir de hoje, cara, eu vivi uma vida inútil e fútil e desagradável. A partir do momento que eu encontro Cristo de verdade, eu olho, Senhor, eu já fiz de tudo para saciar uma coisa que existe no meu coração, que é o espaço, e não saciou. O que eu preciso? O Senhor fala, eis-me aqui. E você realmente entende o quanto você é amado por Cristo. E é tão incrível isso que quando você começa uma vida com Cristo, você fala para Jesus do seu passado, ele fica te perguntando assim, mas que passado? Pra mim só existe agora, né? Eu nem lembro mais. E nós temos lá, né? Jesus pega os nossos pecados, nossa vida errada e joga lá para o mar de esquecimento. E nós ficamos tentando pescar de volta. Na oração, ai Deus, é porque quando eu tinha 20 anos, eu cometi isso, isso e isso. Tá, beleza, mas eu nem tô lembrando disso porque você tá sofrendo por isso. É nesse sentido que eu quero te dizer. Então, hoje você tem essa propriedade e quando você falar com alguém e alguém te escutar essa história, alguma coisa seja ligada ao seu passado, para ver como Cristo te modificou, a pessoa vai ver o brilho nos seus olhos. De verdade. Não, esse cara está sendo autêntico. É como a política. É tão fácil quando o cara tem um pai político, o cara já está no berço de ouro, e o cara ser o sucessor do pai dele. Que história que esse cara vai ter? Agora, vamos ao exemplo do Pablo aí. Mãe faxineira. Não. Tá certo. Mãe faxineira, acho que o pai é funcionário público, não sei se é assim. Veio da periferia, tem uma história. Ele sabe que o povo passou e tem passado. Então, quem vai ter mais crédito? O cara que realmente vive o que viveu o que eu vivo. Ou tô com dificuldade com meu filho aqui, Gustavo. Cara, vem conversar com meu filho, um exemplo. Meu filho de 16 anos, um exemplo. Por que, Gustavo? Porque ele já passou por isso. Esse é o cara certo pra me falar. Porque o que eu tô falando já não tá dando mais resultado. Então hoje, talvez, Deus te chamou pra área ali jurídica e política, para você, talvez amanhã, lutar por causas de jovens e menores. Né? Por causas de talvez, coisas impensadas de um jovem como você. Vamos fazer uma brincadeira. Uma brincadeira, sem, entre aspas, malícia nenhuma. Então, talvez seja isso. Deus usa esses propósitos. Porque você já reparou, Gu, que as nossas maiores dores, ou as nossas maiores falcatruas, é onde Deus mais usa, gente? Já reparou nisso? Vou dar um exemplo meu. Eu tive uma família, meu pai ali, agressor e tudo mais. Hoje eu consigo ajudar muito as pessoas nesse quesito. Eu tive muitas desavenças com o meu padrasto. Hoje eu consigo entender e ajudar isso também. Então é sempre assim. Parece que quem vive grande causa na vida é onde você é mais potencializado. Vou dar um exemplo. O cara que tem muita escassez e consegue romper. Pum. O cara vai ajudar aí nesse sentido. Cara, o que você fez? Talvez a realidade que você tenha passado não seja a mesma da pessoa. Mas existem três tipos de pessoas. Aqui escuta o conselho, não tá nem aí. Essa é uma tola. A pessoa média em sabedoria. Por quê? Por que ela é média em sabedoria? Porque ela erra e aprende com os erros. Agora, a pessoa que é mais sábia do que essas outras duas é a que vê o seu erro e aprende com o seu erro. Fala, opa, eu não vou, olha o que eu tô fazendo. Igual que o Gustavo me falou lá que ele tava fazendo, tô fora. Vou mudar essa página aí e vou seguir em frente. Então, essa é a verdadeira pessoa sábia. Então, irmão, eu acredito que como nós somos escravos da liberdade, o Senhor Jesus vai nos dando corda porque nós somos realmente livres. Você quer viver uma vida própria sorte? Viva. Tá aí o caminho. Só que chega um momento que nós rompemos. Rompemos o quê? Essa situação aí com um rapaz na escola. Você falou, cara, que droga que eu tô fazendo da minha vida? É onde o Espírito Santo te convence. Que droga que você tá fazendo sem Jesus? Que raio de vida é esse que você tá sem Cristo? Você tá sem direcionamento, sem estratégia para viver. Você tá sem nada. Você tá à própria sorte. Você quer continuar assim? Esse é seu futuro, ó. Vou estampar para você seu futuro. Numa sala, sendo julgado por alguma coisa. Que é isso? Não tô dizendo para você que com Cristo vai ser diferente. Não. Só que você vai ser julgado por uma verdade que não tem justificativa. Que é Cristo. Tá?
E nós não estamos fadados a não errar, né? Com Jesus. É esse ponto que eu queria colocar. Eu acho Entendeu? assim, que o Pablo, cara, realmente ele errou, ele erra. Só que ele é um cara como a gente, sabe? Eu acho assim que todos nós erramos. Se a gente ficar toda vez julgando o cara, ao invés de falar, cara, você é bom nisso, você é bom naquilo, Sim. a gente não prospera em nada. Então, assim, eu vejo muitas pessoas em Toledo, no Brasil inteiro, julgando o Marçal. Julgando porque o Marçal é um cara que não fala, que fala coisas erradas da Bíblia. Mas, cara, quem nunca falou? Eu já acabei falando muitas coisas que eu achava que era. Por falta de entendimento. Por falta de entendimento, eu descobri depois. Mas ao invés da pessoa falar assim, ô amigo, vem aqui. Ô Pablo, Vou te ensinar aqui. Pablo, vem aqui, cara. Você não acha que essa visão tua tá errada? Ô Pablo, o que se a gente seguir dessa forma? Não, a pessoa começa a atacar e atacar não gera discernimento, ela gera conflito, gera contenda, né? Então o que eu falo pra pessoa, cara? Começa a olhar as pessoas de uma forma mais pra aprender. Eu vejo que você faz muito isso. Olhar a pessoa de uma forma mais... Eu quero aprender com ela. Independente se minha visão ideológica, minha visão política é diferente. Eu tenho essa visão. Dá pra aprender até com o Lula, até com o Satanás. Até com o diabo. Ah, mas eu entendo da Bíblia. O diabo estava na Bíblia. O diabo, Hoje em dia... o diabo sabe mais de Bíblia que nós até. Hoje em dia saber de Bíblia não te torna cristão. Não te torna. Ir pra igreja não te torna cristão. Ser crente é diferente de cristão. Não te torna... desculpa. Se você ser crente... bem lembrado. Se você ser crente não te torna cristão. Tá entendendo? Então muita pessoa fala, mas eu vou pra igreja. Tudo bem, mas tá traindo a esposa. E aí? O que adianta você ir pra igreja e você ir lá e trair sua esposa? O que adianta você ir pra igreja, você chegar em casa e não olhar nem pra cara dos teus filhos, porque tá ocupado com o trabalho? Isso é verdade. O que adianta, cara? Você é da igreja, você lê Bíblia, mas não adianta nada. Não adianta nada. Agora, você ler Bíblia, você ir pra igreja, você ser cristão, porque igual você falou, ser crente e ser cristão são duas coisas diferentes. Ser cristão é seguir o caminho de Jesus. Ser como Jesus... Pelo caráter de Cristo. Pelo caráter, parabéns. Agora sim Agora você tá descobrindo. Agora você tem moral pra falar comigo. Entende? Outro cara que o pessoal critica demais, cara. Eu juro pra você, Felipe, eu sou muito contra crítico. Crítico assim, não crítico de fazer pergunta. Crítico de acusar e apontar sem querer resolver nada. Crítico de fazer pergunta, faça a pergunta. Ah, eu não concordo. Pergunta pro cara. Qual que é a visão dele? Se Por que você pensa assim? Isso é ser crítico inteligente. Agora, o crítico burro é o cara que só ataca. O cara que ataca. E assim, outro cara que o pessoal julga muito, que eu odeio que julga o cara, velho. Eu não tô passando pano. David Leonard. É um cara que erra. Aquilo lá que ele falou que a gente é o centro. Errou? Teve uma interpretação errada da Bíblia. Sim. Mas não deve julgar o cara. E as palavras boas que ele já falou sobre a Bíblia? E aquilo que ele já falou que é real pra caramba, que já salvou milhares de pessoas? Vou dar o meu exemplo por analisar uma situação errada e tomar uma atitude emocionada. Quando eu era da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, eu olhei uma situação e tomei uma decisão errada. Eu estava na igreja, e eu sempre fui da igreja e tal, desde criança. E aí eu fui alcançando cargos hierárquicos dentro da igreja. A decisão errada que eu tomei foi o seguinte: eu estava galgando cargos na igreja, eu cheguei a ser líder de jovens, do departamento da juventude. E ali eu já era obreiro na igreja e tudo mais, que é o trabalho ali para administração da igreja e tudo mais, atender a porta. Comecei a participar de reuniões ministeriais. São reuniões onde todo mundo que tem cargo hierárquico dentro da igreja participa para tratar de assuntos litúrgicos, assuntos eclesiásticos dentro da igreja. Né? Vai mudar isso, vai acontecer isso, a doutrina fala sobre isso. Para ali todo mundo trabalhar. É uma coisa mais como se fosse uma reunião para tratar das burocracias. Porque o membro que vai na igreja, ele vai para adorar a Deus, ele tem que fazer parte da burocracia. Você não vai tratar a burocracia com quem está indo adorar a Deus. Tem momentos para tudo. Só que eu comecei a observar que aqueles momentos de burocracia não eram tão burocracias. Eram coisas políticas. Tem bastante, né? Falar sobre dinheiro, falar sobre dízimo, e aquela coisa começou a me incomodar. E ali começou a haver aniversário de pastor. E o aniversário de pastor era usar o tempo de culto para... não sou contra homenagear ninguém, mas eu acho errado quando você usa... Você quer homenagear um pastor? Um líder religioso, cara, aluga um salão. Aluga um salão e faz uma festa de arromba. Mas usar o culto, a casa de oração para honrar alguém, eu acho muito errado. Eu fiquei muito doido com isso aí. Aí qual que é o erro que eu cometi? Eu abandonei. Eu já estava vivendo uma vida terrível lá em São Paulo. Isso, no meu primeiro relacionamento, deu tudo errado. Já estava também ruim nesse sentido. Aconteceu um monte de coisa, só coisa ruim. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Toledo, eu falei assim, cara, tô decidido a não ir mais pra igreja. Vou fazer tudo que o diabo gosta, literalmente mesmo. E eu tô com muita raiva.
E qual foi o erro que eu cometi? Eu saí da igreja porque eu vi homens. Foi ver Deus, foi ver homens. Eu deveria ter olhado para Cristo. E é assim é na política, é assim é na vida, assim é no mundo. Quando você vê alguém que está lá em cima fazendo coisas erradas, um exemplo. Então, você que está aqui, você tem que pegar as atitudes erradas, não a pessoa, tá? Porque a pessoa está cometendo um erro, você tem que trazer ela para clareza do erro. Essa é a visão que eu tenho. Você tem que se levantar não contra ela, contra o erro. Exato. Você tem que se levantar, você está aqui sendo embaixo dela. Você sai debaixo dela, se levanta, começa a construir uma autoridade dentro daquele lugar e mostra, gente, não é dessa forma. Com humildade, com Cristo, com clareza. Eu acho assim que antes de tudo, eu acho que você não deve expor. Você deve fazer algo. Não, com certeza. É tipo assim, você ter clareza do que você vai fazer. É um passo de cada vez, analisando, não ser emocionado e falar assim, você tá errado, você não sei o quê. Isso é pecado, isso é coisa do capeta, isso é... Não, calma, gente. Será que é certo? O que eu não concordo, Felipe, é o cara expor isso em rede social. Não, isso é terrível. Cara, chama, por exemplo, uma pessoa que você não concorda e conversa com ela. Com certeza. Conversa, fala não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conversa, fala com ela de boa. Gente, eu não tô falando também que pessoas que você já sabe que é ruim, que não tem como resolver, tudo bem. E aí você vai e faz o que você quiser. Por exemplo, o Lula. O Lula a gente sabe que é um bandido, né? Isso não tem nem conversa, não tem que chamar Lula pra conversa, não. A gente já sabe que o Lula é um bandido. Agora, quando você vê que o cara ele tem atos bons e tem alguns atozinhos que você vê que o cara é por erro mesmo, chama pra conversa. Chama pra conversa, cara. Porque o Lula, a gente sabe que, pra mim, desculpa... Não, o mínimo que o Lula podia fazer é devolver todo o dinheiro que ele roubou, que eu não sei como que ele vai fazer isso, pedir perdão pra todo brasileiro, sair e falar assim, ó, pode exonerar o meu cargo. Vou sumir do Brasil. Porque aqui ele morre, né? Se ele não tiver poder. Vou sumir, enfim, é o mínimo. Brincadeiras à parte, mas se ele fizer isso aí, vai terminar com um pouquinho de dignidade e servir a Deus, né, de verdade. Imagina? Meu Deus, acho que ia ser uma coisa doida isso aí. Não, é tipo água ou vinho. É um milagre. Mas, cara, foi isso que eu cometi. É um erro. O erro é quando a gente olha para o erro e não olha o erro. Acha que é 100% a pessoa. Então, você não traz a clareza do erro. Igual a gente tava comentando aqui. Você falou assim, o Bolsonaro tá fazendo isso. Pô, Bolsonaro, legal. É legal isso aí? É legal. Cara, eu vou trazer o meu ponto de vista sobre o que você está fazendo. Ó, assim. Porque às vezes seu ponto de vista traz a clareza que a pessoa não tá tendo. É igual uma criança, cara, quando comete um erro ali grosseiro. Ou igual uma pessoa que tá cega no pecado, no mundo, que não conhece o amor de Cristo. Ela ali tá totalmente consumida. O coração dela tá cheio daquele negócio, porque é como a alegria. Sabia que a alegria é diferente de felicidade, né? A alegria você tem que consumir ela todo dia. Estar com os seus pais é um momento de alegria. Estar com seus irmãos, com quem você ama, com a sua namorada. Momento de alegria, você tem que alimentar todo dia. Felicidade, cara. Se eu te falar assim, Gu, me fala um evento da sua vida. E, cara, você encheu os olhos d'água e falou, mano, que sensacional. Talvez o retiro. Talvez o primeiro encontro com a sua namorada. Então, isso é real felicidade. A felicidade é solitária. Por que ela é solitária? Explosão no momento, sim. Isso é explosão no momento, porque ela fica marcada. É como a infelicidade, é um trauma. Então a felicidade era mais forte que a alegria. Muito. Porque ela explode, né? A felicidade, ela é uma pessoa que é feliz e uma pessoa que é alegre. Uma pessoa que é alegre, ela é espontânea. Onde ela chega, todo mundo fala, ixi, o Gustavo chegou. Chega dando risada, contando piada, aí o Gustavão tá aí, cara. O cara é alto astral. Agora, a felicidade é o cara em silêncio, você olhar no fundo dos olhos dele e você vê Cristo. Fala, opa, esse cara é feliz. Significa que eu não preciso de mais nada. Só Deus, né? Só Cristo. O que tem pra mim, o que vier é lucro. Então eu tenho Jesus, cara, há uma família pra mim, há uma namorada, há uma esposa. Eu não tenho, porque há coisas. Porque tendo coisas eu sou o dono, e eu não sou o dono. Então há coisas pra mim administrar. Então é interessante, é igual a infelicidade, é um trauma. Mas a felicidade é um trauma positivo, é uma coisa que quando você lembra, o seu coração até acelera um pouco. Porque você fala, cara... Mano, então, é igual a alegria, pô. É uma alegria estar aqui com você hoje, gravando. Agora, pode ser que no momento da nossa conversa você fale uma coisa que toque tanto no meu coração que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E isso é felicidade. Sim, é verdade. Então, eu fiz isso, cometi um erro terrível. Quando eu cheguei no Paraná aqui, destino a mudar minha vida pro mal, eu não consegui bater um arrependimento muito grande, graças a Deus.
É a emoção, não é que você sai da emoção. Eu fiquei com... Na verdade, eu fiquei cego pela raiva. Você lembra que a gente tava conversando no off que Salomão falou que quem conhece demais Ver a podridão do mundo? vê a podridão Sim. do mundo? Eu comecei a virar um fariseu, vamos falar a verdade, né? Eu Tipo o comecei... apóstolo Paulo no começo. Você virar um fariseu. Eu falei, meu Deus do céu, cadê a minha humildade? Cadê a minha... Vamos baixar um pouco, né, a bola? Deus é a vez, né? Não eu não sou nada. Então eu vou observar o que eu tô fazendo e tentar ter o caráter de Cristo. E começar a orar a Deus para me trazer a luz do entendimento de congregar numa igreja que eu me sinta bem. Sem essas coisas, né? Felipe, eu falo assim que não tem, cara. Não tem. Eu já fui, olha que o pessoal até me chama de viajante de igreja, né? Porque, cara, eu já fui em todas, você imagina. Só não fui na Então, espírita, essas coisas não, Eu- pra mim foge da minha... eu hoje estou numa denominação, vamos falar instituição. Cara, hoje eu tô numa denominação que eu vou lá, presto meu culto de louvor a Deus, sinto a presença de Deus e estou muito feliz. Hoje eu tô na congregação cristã, que é o pessoal conhece mais como Igreja do Véu. CCB, não é? É, CCB. Nossa, eu sou apaixonado por aquele lugar. Que legal. Eu vi que você é um cara que gosta de um negócio mais, um sistema mais fechado, né? Isso, na Mais verdade, religioso, não é? eu acredito que eu olhando as igrejas que eu já congreguei e já visitei, a CCB é a igreja mais perto da igreja primitiva, lá da época de Paulo e tudo mais. É uma extremamente cirúrgico. Cara, é 1h30 de culto. É até pouco na minha visão. Mas é 1h30. Nunca vi, ressalvo umas 2, 3 vezes que eu vi passar de até 9h10. O pessoal prospera pra caramba lá, cara. Uhum. Eu digo assim, questão financeira, porque eu fui num casamento uma vez, dois membros da CCB. Cara, só carrão. Não, o pessoal acha Pessoal, que é a igreja de gente rica. Mas eu digo assim, nem por isso, cara, mas eu vejo assim que Deus, ele abençoa quem Sim. faz a obra. Então, e é isso que eu acho incrível. Todo mundo lá é voluntário. Ninguém recebe salário pra nada, pra pregar pra nada. Não tem dízimo. Então, Não tem dízimo? não tem dízimo, não. Como é que eles mantêm? É voluntariado. Mantém a igreja, será? Voluntário. Tipo, Mais luz, essas coisas? não, coleta, dízimos e coletas mais voluntárias. Você não é obrigado a dar. Não. Entendi. Você não é obrigado e quando eu era de outras denominações, eu via que era meia hora, 20 minutos, o homem falando ali só da questão financeira. Porque a viuvinha. Tipo isso aí. E na onde eu tô hoje, o irmão fala assim dos recados da igreja, essa semana vai ter culto, dia tal vai ter batismo, vai ter Santa Ceia, hoje até inclusive é Santa Que Ceia. massa, cara. Não sabia que era assim. E na hora de falar do dinheiro, algum outro recado? Tem algum recado para falar pros irmãos que tem quem cargo? Fala das coletas. Irmão, a caixinha tá lá no fundo, quem sentir no coração, 10 centavos, R$1, R$1.000. Outro irmão sentir, tá bom? Deus abençoe. Acabou. Dá nem 1 minuto, você fala pra pensar. Vamos voltar ao O pessoal sente mais a vontade de até dar, né? Vamos voltar ao culto. O que é o culto agora? Agora é a hora de cantar o hino pra palavra. Deus vai revelar a palavra. E outra coisa que eu achei interessante, você nunca sabe quem Deus vai revelar a palavra. Pode ser o irmão que tá lá na presidência do culto, pode ser o irmão que tá lá embaixo. Mas ele revela, fala, é pra tal pessoa a palavra? Não, é impressionante. Eu não sei te explicar. É impressionante. Simplesmente tá lá o irmão. Gente, aumenta a comunhão em Deus, que Deus não me revelou nada aqui. Ele fala também? Ele fala. Deus não me revelou nada. Bom, hein, quando porque tem uns caras que parece que fingem, né? Deus não me revelou Deus nada. me revelou aqui que quem tem mãe pra mim. Não, e não é isso. Muito Não tem nada disso. Aí de repente, levanta um irmão lá. Deus seja louvado, amém. Deus me revela a palavra no livro Gênesis capítulo 8. Aí vai lá ler. Aí Deus traz pra ele. Ali na hora. Não tem nada pronto, um esboço pronto. Alguém estudou uma mensagem mês passado, um papel escrito fala sobre isso. É na hora ali. E é impressionante. Tem dias que eu vou falar, não se escandalize. Eu não consigo nem dar glória e aleluia, porque eu fico boquiaberto. Eu falo, da onde esse cara tirou isso? Que doido, cara. E não é ele que tirou nada, é Deus que deu pra ele. Cara, é legal porque você tá até mais leve, cara. Não. Você é um cara mais leve hoje talvez é por conta disso. Você foi pra um lugar que você falou, cara, Deus tá aqui. Pra mim e pra você, se é na Assembleia, se é na Quadrangular, se é na Católica. Mas eu não tenho, Felipe, eu acho que Deus tá em todo lugar, só que Sim, Deus não tá em todas as pessoas. Deus tá em todo lugar que É tem pessoas contemplando ele. Isso que você falou é impressionante, que Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Só nos lugares que ele é convocado. Porque Exato. Deus é um gentleman, né? Ele é educado demais. E eu falo pra você, Felipe, eu falo pra você que eu sou um turista de religião, porque eu sempre quis conhecer, queria saber onde que eu me sentia à vontade. Fui católico, né? Minha família é católica. Fui na Assembleia já, missão.
muito bom, cara. Uhum. Fala de cada uma. Assembleia de Deus, muito legal. Ó, top. Pessoal, força um pouco disso? Força. Eu sou sincero, eu falo, não sou, né? Não fico aqui lambendo ninguém. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Pode Polêmica fazer, mesmo. fala. Você acha que lá no céu... Vou falar de axiologia aqui. Pode falar. Eu sou muito Você acha que sincero. lá no céu vai ter católico, evangélico? Vou falar só essas três, porque eu acho que é as únicas três que... Uhum. Você vai entender depois. Sim. Católico, espírita e evangélico? Você acha que no céu vai ter? Ou você acha que no céu só vai ter evangélico? Não, vai ter só cristão. Falou certo, cara. Não vai ter, sou católico. Não, caguei. Acho que ele vai chegar no céu e vai falar, tá, e daí? Sabe por que eu te pergunto isso aí? Antigamente eu tinha essa axiologia de ter em mim que só o evangélico, Eles criam essa narrativa, cara. sim, o evangélico vai pro céu. Mas quem sou eu, na minha infinita imperfeição, para achar um negócio desse? Não estou te dizendo que as coisas que cada denominação ou coisa que seguem é o certo. Eu acredito na doutrina de Cristo, que modifica o caráter do homem segundo Cristo. Mas é impressionante como eu conheço pessoas no catolicismo que dão um show, meu irmão, na caridade. Claro. Dão um show no amor ao próximo. Dão um show na questão de falar de Jesus. Não tô falando nem de santo aqui agora. Conheço pessoas espíritas que dão um show de falando de Cristo, que ama Jesus. Você vê no brilho dela que ela tem amor a fazer o que Jesus pede, cuidar dos órfãos e da viúva. E você acha também, povo evangélico também que dá um show. Você colocou bem colocado, Felipe. Eu acho assim que todo lugar, toda religião tem gente boa. Só que assim, a religião, É um dogma. o dogma humano, eles criam uma bolha pra pessoa achar que aquilo ali é a única coisa que leva ela a Deus. Só que não é, cara. Igual você falou, cara, eu conheço padre que conhece de Bíblia muito mais que pastores evangélicos. Eu conheço pastores evangélicos que conhecem mais que muitos padres. Então assim, você falou uma coisa muito certa. Eu sempre pensei nisso. Quem somos nós pra falar que aquele padre não vai pro céu? Pô, se você fala assim, não, porque vai ter muito católico que vai se converter. Quem é você pra falar isso? Quem que é você? Deus fala, Deus converte, você não, amigo. E Você antes, não faz nada. de alguém pegar essa parte aqui e fazer um trecho pra construir uma narrativa herégica, né? Tipo, ser heresia. Fala da gente. Eu quero dizer o seguinte, cara. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que é ser evangélico. Hoje eu entendo o que é o caráter de Cristo. Só que jamais eu vou comungar, se eu ver alguma coisa errada, com outro tipo de qualquer coisa. Eu vou Tudo falar. bem, sim. Vou falar realmente, gente, ó, eu acredito nisso. Eu acredito que o evangelho salva. Eu acredito que ser cristão Evangelho salva, é- você falou uma palavra boa. ser cristão é isso. Por exemplo, meu irmão católico. Cara, eu vou dizer pra você, ó, na minha ideia, eu acho que você tá errado. Sim. Na ideia. E eu quero frisar isso. Na ideia, na doutrina, você está errado. Sim. Se o Gustavo me dá a oportunidade e a abertura pra isso. Errado em que sentido, você disse? No sentido assim, se eu ver alguma situação ou uma doutrina que você às vezes adota, que na minha visão, pô, por que, Gustavo, isso? Por que você faz isso? Cara, eu não fui ensinado dessa forma. Eu vou te mostrar como eu fui ensinado. Ou Mas talvez você diz o assim Gustavo que- me olhar assim em algum tipo de comportamento que eu tenho, ou numa doutrina sobre usos e costumes, um exemplo. Você fala, pô, Filipão, gostei do jeito que você faz, ou do jeito que você fala, ou do jeito que você age. Da onde você aprendeu? Eu prefiro 1000 vezes você olhar em mim e ver o verdadeiro valor de Cristo e modificar o seu pensamento sobre o que você foi ensinado desde criança, do que chegar em você e falar assim, ó, cara, isso aí é coisa do capeta, hein? Eu vejo assim, Porque Felipe. lá na minha igreja foi falar disso Foi pra mim. Eu vejo assim, Felipe. Não é ensinamento, é bíblico. É bíblico. Se eu vou pra uma religião e não bate com a Bíblia, eu falo, tá errado. Católica não bate com a Bíblia? Tá errado. Eu vou julgar a católica inteira? Não, porque tem coisa que eles seguem da Bíblia. Tem. Vou na Assembleia, tem coisa que segue da Bíblia? Não 100%. Tem coisa que não. Por exemplo, falar que dízimo é pra Deus. Deus precisa do teu dinheiro, velho. Isso é verdade. Se liga, Deus precisa do teu dinheiro. E é um mas negócio dízimo polêmico, hein, cara? Pô, Se vai você tomar bate banho. no Dízimo dízimo... é pra quê, gente? Dízimo é pra você abençoar a igreja e você tá numa estrutura onde tem ar-condicionado, onde tem um pastor com um microfone pra falar num som gostoso pra que agrade aos seus ouvidos. Isso é verdade. O dízimo é pra manter a estrutura do templo. Ele é importante? Com certeza o dízimo é importante. Precisa ter. Precisa ter. Agora você falar assim, não, amigo, se você der R$100, esse você vai pra Deus, Deus vai ficar feliz com a tua doação. Deus fica feliz com a doação do dízimo? Fica. Você tá ajudando o templo, o prédio, A instituição... a instituição crescer, Deus fica feliz. Mas é pra Deus? Porque o teu dízimo vai pra... Pelo amor de Deus, eu vou dormir o Santiago.
Pelo amor de Deus. O cara tá me tirando, velho. Então, assim, Felipe, eu sou bíblico. Bíblico. Se eu ver que uma religião não tem a Bíblia, Tô fora. não tô fora, mas eu digo que aquilo tá errado. Não, certeza. Tá errado, entendeu? A católica tem coisa que não segue a Bíblia? Oh, tem. Aquele é um manual, né, cara? Segue, não, cara, a católica, por exemplo, uma coisa que eu. Uma crítica que eu tenho à católica. Eu não tô indo contra, tá? Porque eu tenho. A católica faz muita coisa boa. Mas uma crítica, por exemplo, quando você entra lá é tudo robotizado. A pessoa não sente o espírito dessa forma. Ela não vai sentir, vai falar, cara, alguém. É um robô, é um rito que a católica, o rito dela é extremo. Você chega lá, cara, parece que todo. Cara, vai numa igreja católica, não sei, mas vai lá pra você ver. Tá todo mundo assim, ó. Dormindo, cara. Agora é uma crítica que eu faço à igreja católica, mas eu vou falar depois umas coisas boas. Agora a crítica, a coisa boa da evangélica. A evangélica você vai, tá todo mundo. Isso, glória a Deus. Cara, maravilhoso. Esquenta o negócio. Aham, comunhão aumenta, né? Deus, cara, você não tá dormindo, você tá louvando a Deus. Agora uma coisa boa da católica, uma coisa ruim da evangélica. Eu falo que eu sou aberto. A católica, a parte boa é a estrutura organizada. Não tem mais organizado. O padre lá ganha no máximo uns 4 mil reais. Ele tá lá realmente pra servir. O cara não é. Ah, mas eu não concordo que ele não casa porque Jesus falou que é pra casar. Acho que a Bíblia não obriga você a casar. A Bíblia obriga você a servir a Deus. Se for casar, trate a sua esposa como Jesus tratou a igreja. Uhum. Pá, Deus ama casamento? Ama casamentos. Mas não é obrigado a casar. Mas Deus quer que você tenha filhos? Quer. Entende? Agora, não sei se eu estiver errado, você me corrija, Felipe. Porque eu sou bem leigo. Agora sim, o padre, o que ele faz, pelo que eu entendi do dogma lá? Ele quer fazer uma aliança com Deus. Esse é o casamento dele. O casamento dele é com Deus. Uhum. Por isso, cara, nossa, o padre ele se abdica de muita coisa. O padre ele segue muito a linha do apóstolo Paulo, né? Corta a carne. E Pedro, na verdade. Não faz sexo. Padre, né? Então, assim, essa é uma parte boa. Questão financeira, maravilhosa. Questão financeira da católica. A estrutura organizacional, maravilhosa. Já estudou a história da igreja? Cara, eu já ouvi falar. Tem a crítica, por exemplo, da católica. O pessoal critica que é o livro Coliseu. Nunca li. Mas falam dessa estrutura aí. Então, assim, nunca... A história da igreja é uma coisa muito profunda. Não dá pra falar aqui em 5 minutos ou em 10 minutos. Mas, basicamente, se você olhar lá atrás, aqueles grandes nomes da igreja queriam dominar o mundo. É a realidade. Sim. Através do quê? Da neuroadrenalina. Do medo. Como muitos hoje usam até esses dogmas. Hoje não tá tão assim não, mas antes da era da internet, de explodir, né, as redes sociais, as coisas, até a própria igreja evangélica usava esses dogmas, né? Usar as pessoas, usar e abusar das pessoas através do medo. O medo, sem Jesus, vocês estão mortos. Literalmente. Ah, cara, não quero ser uma pessoa morta, então eu preciso ir pra igreja. Eu preciso ir pra Cristo, não ir pra igreja. A igreja é o meio. A igreja é a ponte pra você ir pra Cristo. E, cara, depois pesquisa. Eu vou te mandar os materiais depois, mas é muito interessante. E hoje você vê essa... Desmistificou, né? E hoje, por que tem tantas igrejas? Você se perguntou? Por que tem tantas igrejas evangélicas? Igreja não sei o que renovada, igreja não blá blá blá. Porque a pessoa não concorda com tudo e ela vai abrir a dela. Isso mesmo. É isso, né? Uhum. E eu não vejo de forma errada isso não, tá? Eu acho que realmente a pessoa tem que... Ela pode abrir desde que ela leve pessoas a Cristo. Então, é que se você... É uma coisa muito profunda de se falar. E é complexo. Usos e costumes é uma coisa muito profunda. Tipo, na minha igreja pode brinco, na minha não. Na minha igreja pode tatuagem, uma igreja Só fala. que eu digo, Felipe, onde Na tá minha na não. Bíblia isso? Então, Você uma entende coisa... o que eu tô dizendo? Eu vou dar um exemplo pra você sobre sentido no coração. Deus olha muito no nosso coração. Provérbios 4 que eu falei lá no começo, né? No off aqui pra você. Sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque lá provém das fontes da vida. Vou dar um exemplo. O cara aqui, ele é cristão. Ah, eu sou crente hoje, eu vou parar de beber. Aí o cara para de beber. Aí de repente ele vai numa festa ou ele vai na casa e fala assim, vou comprar uma cerveja, mas é cerveja sem álcool. O pecado não tá no álcool. O pecado tá no ato do cara, no coração dele, vontade de beber. Perfeito. Então, usos e costumes, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Pelo menos eu sou leigo nesse quesito, porque são muitos usos e costumes. De uma igreja para outra muda muito. Você vai para uma igreja, ela é radical numa coisa e aberta na outra, que se na outra lá era radical e nessa aqui é aberta. Ah, caraca. Mas é mais uma questão de interpretação, talvez, né? Mas só tatuagem, sabe? o que eu concordo sobre usos e costumes? Cara, você tá na Assembleia de Deus. Você faz parte daquele corpo? Faço. Não. Você segue. Você segue aquilo lá?
Cara, não fala mal do que lá. E nem fala mal do que não convém aqui. Perfeito. Porque você tá aqui, cara. Desculpa falar, cala sua boca e segue. Não tá à vontade? Vai pra a outra que permite, então. Sim. Ah, essa aqui não permite nada. Você tá feliz aí? Glória a Deus. Tá servindo ao Deus vivo, porque lá é o único Deus em todas as igrejas, na minha opinião. E se for falar de Jesus, que Jesus salva, que é a Bíblia Sagrada, que tem os 66 livros, tá lá. Cara, é o mesmo Cristo. Usos e costumes, cada igreja tem a sua. Você diz assim, não, entendi tua lógica. Não, eu concordo com você. Se você vai fazer parte de um corpo, aquele corpo que é um templo, ele diz pra você assim, ó, aqui a regra é assim. Concordo, você segue o baile daquele jeito. Tô aqui, vou ficar então, aqui. Então, assim, eu sou muito aberto nesse quesito. O que eu tô dizendo assim é mais em questão bíblica mesmo. Sim. Da pessoa falar algo que não tá na Bíblia e afirmar. Não concordo. Por exemplo, o que o Silas tá fazendo é bíblico? Não. Nem a pau. Um pastor fazendo uma coisa daquela não é bíblico, cara. Então, assim, quando eu me baseio na Bíblia, não no templo. Agora, o templo tem os usos e costumes por conta da sociedade. A sociedade criou-se uso e costume. Criou. A gente vive numa sociedade com costumes. Se você analisar o manual de regras de Cristo, de Deus, né? Vou falar Deus soberano, é os 10 mandamentos. Sim. E necessariamente, se você seguir os 2 primeiros, você segue os outros 8. Sim. Ponto final. Tem o cerne, né? Todas as igrejas têm um cerne, né? Que tem Isso, que ser seguido, né? Sim. Tem que ser seguido. Como é que fala o nome da... Manual de conduta, vamos falar assim. Ou a política de compliance. Sim. É quase isso. Sim. Mas eu sempre falei, acho que você já me conhece lá desde o início, cara. Eu sempre fui um cara muito crítico. Crítico, assim, de fazer perguntas, sabe? Por isso que eu falo assim, Felipe, me corrige quando eu tô errado, cara. Me corrige. Não, mas eu me permito ser corrigido. Uhum. Porque assim, eu não sou... Igual eu falo pra você, eu não sei tudo, mas eu tô aberto a ouvir. E aquilo que eu realmente acho errado, eu falo. Agora se a pessoa fala, não, Gustavo, eu não concordo com você, conversa comigo, cara. E outra coisa, hoje o que eu vejo? Muita gente do povo de Deus deixando de ir pra igreja e vindo na internet disseminar que ir pra igreja, você não precisa ir pra igreja. Não, tá errado. Tá errado, você precisa ir pra igreja. Você precisa fazer parte de um corpo ministerial. Porque, cara, se existe, vou falar aqui das coisas chulas desse mundo. Existe casa de show, pra quê? Pra dar aula? Álcool, tudo, né? Não é pra dar aula, é pra fazer show. Sim. Existe um mercado pra fazer o quê? Fazer compra. Sim. Então existe a igreja pra você cultuar a Deus. Ponto final. Eu acho que é essa a visão, Felipe. Eu vejo assim que a questão também da ambiência. Eu falar que você é um cara que é usuário de crack, é usuário de droga. Só sai do meio pra você ver. Você cara, se transforma. Totalmente. Então, assim, o corpo é importantíssimo. E eu falo pra você que eu mudei essa ideia faz 1 ano e meio por aí. Eu achava que, não sei se você lembra, o pessoal até falava, o desigrejado. Porque o cara que... Porque pra mim, assim, a igreja é onde 2 ou 3 estão, né? Então, como diz a Bíblia. Mas eu vejo assim também que o templo, onde a ambiência, ela te força a fazer as coisas. Então, assim, se eu tô indo pra igreja todo final de semana. Então, isso é muito bom. Mudei minha visão sobre isso, né? E eu vejo que quando eu vou lá, cara, eu ver uma pessoa sendo transformada, ver outra pessoa não consumindo álcool, ver outra pessoa fazendo determinadas coisas, me move. Eu falo, cara, que delícia, eu quero ser aquela pessoa. Eu não quero ser aquele cliente chato. Esse é um verdadeiro network. O network é importante por conta disso. Então, assim, quando você era de São Paulo ou você se mudou? Não, nasci em São Paulo. Nasceu Mudei em São Paulo. pra cá. Tem 2 visões sobre São Paulo. Tem a visão de São Paulo que lá é o mundo dos negócios, que lá você acelera teu crescimento, mas tem a visão também que você vai ser um cara super mega ansioso, vai ser um frustrado na vida. Porque lá é um povo ansioso, né? Lá o negócio é pra ontem. Pelo amor de Deus. Então, assim, tem 2 visões sobre isso. Mas qual a ambiência que você quer? O Pablo falou que só se transformou do jeito que ele se transformou. Virou um cara magnata quando ele saiu de Goiânia e foi pra São Paulo lá. Porque ele viu o cara que ele fazia, sei lá, 1 milhão por mês, ele viu o cara fazendo 100 milhões por mês. 100 milhões por mês, você vai ter que fazer muita coisa diferente. Porque a ambiência, ela força teu caráter, ela força o teu medo. Então, assim, realmente, você tem que ir pro templo. Você ir pro templo, fazer parte de um corpo, vai fazer você se transformar e você ficar mais forte no Senhor. Isso é um fato. Com certeza. Então, uma coisa que, Felipe, eu vejo que você é um cara que... Você é um pregador nato, cara. E eu vejo, assim, que às vezes... Desculpe, mas é a forma que eu vejo no Instagram. Que você é um cara que tá tentando entrar nessa área, mas às vezes você fala, poxa, mas será que nessa área não é melhor? Pelo menos é o que eu vejo por fora. Porque daí você altera o nome, eu vejo se altera o nome do teu... Na verdade, eu coloquei lá, eu mudei aquilo lá, porque, tipo assim, eu fiz 2 perfis, né? O mais voltado para o que eu gosto de trabalhar e o mais voltado porque eu amo de paixão. Mas você acha que tem que fazer os 2 juntos? Pode ser que sim. Aí que tá, porque assim, o Felipe não tem 2 personalidades, ele tem uma. Pô, vou fazer um perfil só de, sei lá, de negócios, de mentalidade. Faz. Foco, produtividade e comunicação. Mas o lifestyle do Felipe é cristão.
Entendeu? Entendi. Faz um perfil só, foca naquele, cara. E eu vejo assim, o que dá pra observar? Crítica positiva. O que Com dá pra certeza. observar? Que tá em dúvida entre um e o outro. E parece que às vezes força mais um, porque você tá na vibe daquele um, e às vezes força mais o outro. Show. Eu faço isso também. Eu tenho meu perfil de lançamento, eu faço meu perfil pessoal. E às vezes eu posto mais no pessoal, às vezes eu posto mais no lançamento, porque eu fico em dúvida. Eu tô falando até de mim agora. O que a gente tem que fazer então? Eu, como Gustavo, tenho que usar o meu pessoal que eu tenho agora pra falar de Deus. Eu tenho que usar o meu pessoal agora pra mostrar que eu entendo de política, que eu entendo de marketing, que eu entendo de tudo. Que eu entendo, eu tenho que envolver nenhum só. Porque o Gustavo, ele não é separado por cada coisa que eu sei. Ele é eu, é aquilo ali que sou eu. Isso é verdade. Então o que eu vou fazer agora? Eu me comprometo, inclusive, vou apagar. Olha, eu tô fazendo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Vou apagar meu negócio de lançador, porque tem uns seguidores que gostam daquilo. E meu maior medo sempre foi fazer o quê? Meu pessoal, a pessoa que me segue lá, não gostar do que eu falo. Mas, cara, caguei pros outros, velho. Bem Essa isso é a mesmo. visão. Eu sou o Gustavo que eu tô falando agora pra você. O cara crítico, o cara que realmente quer aprender, o cara que realmente é sincero, que não fica Legal. enganando, entendeu? Então, assim, eu me comprometo a pegar, fazer o meu perfil, se tornar um templo do Senhor e também se tornar um canal de motivação, de esporte, coisa que é o Gustavo. Porque não existe duas personalidades, existe uma só. Não existe, isso mesmo. Então, assim, Felipe, eu vejo que você tem que. Cara, depois você vê se é bom isso que eu tô falando, não. Não, com Mas certeza. pega uma coisa Eu nem só parei pra e, pensar nisso daí. bala de canhão nisso aí. Mostra quem é o Felipe de verdade. Porque eu vejo que o Felipe, ele é muito maior. Muito maior. Quando a gente tá no off aqui, eu e você são duas pessoas diferentes, totalmente, entendeu? Pra caramba. Porque aquela é a nossa personalidade. Aquilo é de fato. Às vezes a gente quer forçar algo, um podcast, a gente quer ser alguém, mas a gente não é aquilo, velho. A gente é uma pessoa, a gente sabe quem a gente é. E eu conheço o Felipe por trás daqui, você conhece o Gustavo por trás daqui. Então o que a gente tem que fazer? Eu e você, a gente tem que pegar e tem que ser nós nas redes sociais. Mostrar. Porque as pessoas que... O Pablo, por que ele é muito criticado? Porque ele é ele. Por que o Bolsonaro é muito criticado? Ele é Porque ele. Ele é ele. Ele não fica agradando ninguém, cara. Porque quem é morno, né? Vai ser vomitado. Então, assim, acho que é pra finalizar isso, cara. Com Acho certeza. Que o conselho que eu dou isso pra você, questão dos cortes, faz muito, cara. Foca nisso, cara. Foca nisso que vai dar certo. Chama atenção, fala. Se você não gosta de algo, fala na internet. Eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula. Eu odeio comunista. Fala. Porque esse é você. Vai receber pedrada? Desculpa. Não, tamo aí pra isso, Me né? desculpa. Você vai. Jesus recebeu muita pedrada. Demais. Porque ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele era. Ele defendia aquilo que ele era, porque ele era filho de Deus, ele não era uma personalidade, ele era um filho de Deus. Ah, mas o cara não concordou. Tchau. Me siga-me se você quiser. Jesus era assim. Ele não, Eu tô aqui, entendeu? ponto final. Simples. Né? A questão, ele salvava a pessoa, salvava, ele era humilde o suficiente, ele era pra caramba. Do cara, juro pra você, a parte da Bíblia que mais me pega é do bandido, na cruz. Então. Cara, aí você cala a boca. E aquele nem batizado foi, né? Você cala a boca de muita gente nisso aí. Porque o cara, mas aquele cara fez isso. Mas o bandido que tava lá de Jesus e falou que se podia entrar no reino do céu, Jesus falou, você vai estar comigo. Hoje mesmo. Nossa, Hoje mesmo, que honra, hein, cara. Criticar, Aquilo era uma... Ali foi a maior das... Acho que foi na parte da Bíblia, a pessoa que mais recebia a maior honra do universo, aquele cara ali. Aí você quer julgar o teu próximo, amigo. Para. Tá entendendo, Felipe? Então, assim, eu sou muito sincero nesse quesito. E eu brigo com muita gente. Eu dou certo com muita gente também. Só que, assim, eu jamais, cara, vou deixar de ser quem eu sou. Eu Não, jamais sei, vou com deixar, certeza. vou fingir ser algo. Eu já fiz isso lá atrás. Mas eu, Gustavo, há 2, 3 anos pra cá, eu falei, cara, jamais eu vou deixar de ser quem eu sou. Podem me criticar, podem me corrigir, porque eu tô aberto à correção. Vou me candidatar a política, eles vão usar esse vídeo aqui que eu tô falando hoje pra vocês. Vão usar esse vídeo pra cortar, fazer pedaço e falar um monte de... Querer boicotar. Boicotar? Vou usar, cara, mas não é eu. Lá pra frente eu posso aprender outras coisas e disseminar outras coisas. Com certeza. Cara. Assim como o Felipe também vai mudar. Assim como eu vou mudar. Entende? Acho pra finalizar isso. Cara, obrigado. Deus abençoe demais e continue nessa força aí. E Deus é contigo, irmão. Não tem nem o que falar. Você é um cara extraordinariamente absurdo. E, irmão, quanto mais a gente desce em oração, Deus eleva a gente nesse pequeno momento chamado vida. Porque a vida é só o ver, né? O resto é ida. Caraca! Aí você me no final. Eu não tinha imaginado, é verdade. A vida é só o ver, o resto é ida, o resto se vai. Que foda, Felipe. Então, cara, espero você mais vezes aqui. Qualquer coisa a gente pode fazer até um podcast mais técnico, profundo, somente 100% em política. Porque eu acho... Não, eu acho bom. A gente precisa acordar esse povo. E eu acho que agora, o momento mais do que nunca é isso, política. Que a gente não demore tanto tempo igual a gente demorou para chegar
vamos trazer aqui uma coisa mais scriptada, ou, cara, o que você acha disso? Até perguntas assim mesmo, mais estratégicas, né? Falar, ô, Gustavo, quero saber a sua opinião, você aí como um futuro jurista, futuro aí político, quem sabe. Deus vai tomar os caminhos em nome de Jesus e vai trazer as pessoas que têm as chaves que abrirão essas portas para você, perto de você por esses dias. E é assim que a gente declara. E, cara, é isso. Deus abençoe, continue essa força e volte sempre. Valeu? Valeu, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau.